Bem-vindos a mais um capítulo de Chama de Ferro, pessoal. Hoje a gente vai ler os capítulos 10, 11 e 12. E o cara matou a Nadine achando que era a Violet. O que vai acontecer? Ele vai tentar matar a Violet de novo? Então vamos lá. Não é inédito que um cadete tenha entrado na divisão dos cavaleiros após receber dinheiro para assassinar outro cadete. Eu sinto muito que Mira tenha sido alvo de um ataque, mas eu tenho orgulho de dizer que ela neutralizou a ameaça rapidamente. Você tem inimigos, general. Bilhete escrito pelo comandante Penchek e endereçado a General Sorengale. Capítulo 10. Encaro chocada durante o tempo da batida de um coração, enquanto o primeiro-anista larga o corpo de Nadine no chão. Ele cai como um baque abafado, a cabeça virada em um ângulo nada natural. Ela está morta. Não. De novo, não. Nadine! Grita Rhiannon, ajoelhando-se ao lado dela. Nadine? Perguntou o primeiro-anista, as sobrancelhas grossas se juntando. O que pensa que está fazendo, porra? Rosna Emetério. Ninguém se intromete, eu ordeno. E 2 das minhas adagas estão nas minhas mãos antes mesmo que eu perceba que eu as peguei. O gigante afasta os olhos do corpo de Nadine e se vira para encarar minhas adagas e depois o meu cabelo. Eu sou Violet Sorengale. O meu coração está acelerado, mas ninguém mais vai morrer em meu nome. Segurando a lâmina entre as pontas dos dedos, eu não espero pela resposta, lançando as 2 adagas. Porém, ela é mais rápido para alguém daquele tamanho. E ergue os braços para se defender. Minhas adagas se enterram ali até o cabo. Droga. Violet! Grita Andarna. Vá dormir, ela responde. Eu reforço os meus escudos para bloquear tudo e todos. Zayden não está aqui. Me proteger foi o que matou Liam. Não importa o porquê desse cara estar tentando me matar agora. Ou eu sou forte o bastante para sobreviver, ou eu não sou. O primeiro-anista arranca as adagas ensanguentadas do braço rapidamente com um ronco raivoso, largando-as no chão, o que é um erro. Ele pode ser quase 30 centímetros mais alto, mas vai precisar das lâminas se ele quiser me matar. Aqueles músculos, porém, vão ser difíceis de vencer. Pare de tentar dar golpes grandes que te deixam exposta. As palavras que Zayden me disse ano passado ecoam na minha cabeça como se ele estivesse do meu lado. Eu preciso usar o que eu tenho para tirar vantagem, e no caso é minha velocidade. Eu corro na direção dele, que tenta golpear minha cabeça com os punhos carnudos, mas eu me abaixo de joelhos antes que ele consiga me acertar, ignorando a dor nas pernas que eu sofro com o impacto. Eu uso o impulso para deslizar por eles, cortando os tendões dos lados dos seus joelhos quando eu passo por ali. Ele solta um grito e cai para frente como se ele fosse a porra de uma árvore, colidindo com o chão. Violet! Grita Dan de algum lugar atrás de mim. E eu me apresso para ficar de pé e giro o corpo na direção do gigante, que também já se virou e agora está de costas, como se ele fosse imune à dor. Mas ele não consegue ficar de pé depois do que eu fiz. No entanto, naquela posição, ele conseguiria pegar uma das suas adagas que ele jogou no chão para atirar em mim. E é isso que ele faz. Merda. Eu me viro para o lado para evitar minha própria lâmina, e ele me chuta com a perna que eu não cortei. A bota dele me atinge atrás da coxa. O golpe me faz cair, e tudo que eu vejo é o teto quando eu caio para trás. O quadril sofrendo o impacto com a força de todo o meu peso. A dor me deixa cega por um instante quando minha cabeça bate no chão, tão intensa que os ouvidos começam a zumbir. Mas ao menos eu não me esfaqueei com a minha própria lâmina. Uma delas ainda está na minha mão. Mas a minha visão está borrada. Então os meus olhos me fazem acreditar que são 2. O primeiro-anista agarra minha coxa direita e me puxa, arrastando o meu corpo e produzindo um guincho distinto de couro contra o piso frio. Se enfiar minha adaga pela mão dele, eu vou acertar o meu próprio músculo. Em vez disso, tento golpear o braço a meu alcance, cortando apenas o seu antebraço, e eu sinto o coração na garganta quando as pessoas ao meu redor gritam o meu nome. Mas elas não podem interferir. Eu estou no 2º ano e esse cuzão não é do meu esquadrão. O aperto dele é firme e ele me puxa pelos pés na sua direção. A poça do sangue dele encharcando a minha nuca, molhando meu cabelo. Se eu não conseguir me desvencilhar dele agora, eu tô morta. Eu ergo a perna esquerda e dou um chute, assim que eu chego perto bastante, acertando na mandíbula. Mas ele não me solta, desgraçado teimoso. Um som de algo sendo esmigalhado ecoa quando eu dou o meu próximo chute. Eu quebrei o nariz dele. O sangue jorra, mas ele se sacode tentando se sentar e então rola para cima de mim, prendendo meu corpo ao chão com aquele peso incompreensível. Porra, porra. Eu o golpeio com a faca, mas ele segura minha mão direita.
prendendo o meu pulso contra o chão. Então ele posiciona a outra mão ao redor do meu pescoço, e então ele aperta. Morre logo, caralho, fala ele enraivecido, a voz misturada ao zumbido dos meus ouvidos enquanto ele abaixa o rosto até chegar perto do meu. Eu não consigo respirar quando ele aperta ainda mais minha traqueia. Os segredos morrem com aqueles que os guardam, sussurra ele. O nariz apenas assim, foi o pai do Den que mandou ele lá, cara. Foi a mesma frase que o pai do Den falou, não acredito não. Não acredito não. Os segredos morrem com aqueles que os guardam, sussurra ele, o nariz apenas a centímetros do meu. Os olhos dele são castanhos claros, mas estão envoltos em um aro vermelho, como se ele estivesse drogado. Itos. O medo invade minha mente, rompendo os escudos, mas não me pertence. Eu não posso me concentrar no medo de Tarnia ali. Só resta o choque e a morte. E eu não vou morrer por causa do primeiro-anista qualquer. A minha visão entra em foco quando eu pego uma das adagas embanhadas nas minhas costelas com a mão livre, puxando rapidamente e depois afundando a lâmina nas costas do gigante, mirando no ângulo certo, do jeito que Zayden me ensinou. E eu acerto no rim. 1, 2, 3 vezes. Eu perco a conta de quantas vezes eu esfaqueei. De novo e de novo. Até o peso na minha garganta afrouxar. Até o aluno pesar ainda mais em cima de mim. Um peso morto. Os meus pulmões relutam para expandir enquanto eu uso a força que me resta para empurrá-lo para longe de mim. Ele é o mais pesado que um boi, mas eu consigo empurrá-lo para o lado o bastante para me desvencilhar de debaixo dele. Ar, lindo e precioso, enche os meus pulmões, e eu ofego, tentando respirar apesar da ardência na garganta, encarando as vigas do teto. Dor, o meu corpo é só isso, é dor. Violet, a voz de Den está trêmula quando ele se abaixa do meu lado. Você tá bem? Os segredos morrem com aqueles que os guardam. Não, eu não tô bem. O pai dele acabou de mandar uma pessoa para me matar. E eu me obrigo a encontrar aquele espaço mental familiar que fica além da dor, e eu rolo para me colocar de joelhos. A náusea me invade em ondas, mas eu respiro fundo pelo nariz, soltando o ar pela boca até conseguir respirar tudo. Fala alguma coisa, implora Den em um sussurro frenético, e eu me apoio nas mãos até estar de joelhos, e então eu arqueio o pescoço, estremecendo enquanto eu respiro uma vez e depois de novo. Vi, ele fica de pé e oferece a mão para me ajudar. Aquela preocupação familiar nos olhos dele. Nem fudendo. Eu uso toda a minha energia para subir os escudos. Não toque em mim. Eu respondo, com a minha voz rangendo entre dentes como se fosse uma lixa. Eu fico em pé lentamente, sabendo muito bem quantas pessoas estão me encarando. A minha cabeça gira, mas eu reluto contra a tontura enquanto eu recupero as minhas 5 adagas. Todo mundo ali perto continua observando enquanto eu me abaixo e eu uso o uniforme do aluno do primeiro ano, como se fosse um pano para limpar o sangue antes de embanhar minhas armas de novo. O medo que invadia meus caminhos mentais se transforma em alívio. Eu tô bem. Eu digo para Tarnia e Andarna. Matias, Henrik, levem os corpos, ordena Den. Ao menos eu acho que a ordem vem dele. O zumbido no meu ouvido abafa qualquer coisa que esteja a mais de 30 centímetros de distância. Emeter aparece na minha frente. Posso tocar em você? Ele pergunta. Claramente eu falei aquilo para Den um pouco alto demais. Eu aceno que sim, me certificando de que os escudos estejam no lugar, e Emetério segura o meu rosto, examinando os meus olhos. Bloqueia a luz e depois ergue a mão. Uma nova onda de náusea revira meu estômago. Você sofreu uma concussão. Você quer sair mais cedo? E ele retira a mão do meu rosto e me segura firme nos braços quando eu cambaleio. Não. Eu não vou embora do dia de avaliação da mesma forma que eu fiz no ano passado. Pode deixar ela comigo, diz Imogen, segurando meu cotovelo. Emetério aperta a boca, estreitando os olhos escuros. Eu não vou tentar matar Violet esse ano, eu prometo. Ela me puxa para o lado, mas não segura o meu corpo. Só me deixa me apoiar um pouco sobre ela. Tá, me apoiar bastante sobre ela. Você acabou de ser estrangulada, Kate Sorengale, diz Emetério. Não foi a primeira vez, eu respondo, sentindo como se lâminas na garganta estivessem enrouquecendo a minha voz. Eu vou me recuperar. Eu vou ficar. Ele suspira, mas por fim ele assente e volta para o seu lugar perto do tatame, pegando a prancheta que aparentemente ele derrubou. Foi Itos que o mandou. Eu sussurro para Imogen. Eu acho que estamos sendo caçados. Deuses,
Eu espero que não tenha sido por isso que Zane não apareceu ontem. Os olhos verdes dela se arregalam um segundo antes que Rydok apareça do outro lado, o ombro roçando o meu. Caramba, Sorringale, murmura ele, me oferecendo um braço. E eu não aceito. Sempre tem alguma coisa, né? E eu tento sorrir enquanto os dois lentamente me acompanham até a beirada do tatame, me apoiando quando eu preciso para que eu não caia de nenhum dos lados. Provavelmente ele foi mandado como um recado para sua mãe, diz Emetério balançando a cabeça. Aconteceu o mesmo com a sua irmã mais velha quando ela entrou aqui. Os primeiranistas encaram de olhos esbugalhados e horrorizados, e eu percorro o olhar pelo tatame ensanguentado, notando que Rhiannon, Dane e Sawyer não estão ali. Claro, porque eles precisam levar embora o corpo de Nadine do aluno do primeiro ano. Nadine está morta porque ela disse que era eu. Uma tristeza pesarosa, de trazer lágrimas aos olhos, ameaça me deixar de joelhos, mas eu não posso me permitir sentir nada. Eu não posso deixar o luto entrar. Não com todo mundo olhando. Ele vai direto para a caixa onde eu guardo todas as outras emoções que me sobrecarregam. Sloane e Arik, me falaram que o nome dele é Arik, mas eu acho Eric mais bonitinho. Não sei se eu vou conseguir chamar ele de Arik. Sloane e a Arik ficam parados. Mas é tão estranho a Arik. Ficam parados no meio do tatame, me observando com expressões diferentes do choque no rosto. Uma preocupação muito maior estampa o rosto de Arik do que o de Sloane. E aí, ninguém vai limpar essa bagunça e lutar? Eu pergunto, ignorando o gotejar líquido espesso que escorre na minha nuca. Estar aqui parada, encharcada no sangue dele, é bem melhor do que se eu estivesse deitada lá, banhada no meu. E você ainda queria enfrentar ela, Mary. Um dos cadetes do primeiro ano bufa do outro lado do tatame. Tem os olhos castanhos, afundados sobre sobrancelhas angulosas e um queixo quadrado grande. Mas eu não sei o nome dele. Eu não quero saber o nome dele. Eu já sei o nome de Sloane e de Arik, e já são nomes demais. E eu sabia o nome de Nadine. Nós ficamos parados ali, ombro a ombro, enquanto os primeiranistas esfregam o sangue e depois terminam a avaliação. E eu me concentro em catalogar cada uma das coisinhas erradas no estilo de combate de Sloane, que são muitas na verdade. Parece que ela não passou tempo nenhum treinando para entrar na divisão. Isso não parece certo. Liam era o melhor lutador do nosso ano, e todos os marcados sabem que vão precisar se alistar na divisão dos cavaleiros quando forem maiores de idade. Ela com certeza havia treinado. Tem certeza que ela é a irmã do Liam? Pergunta Rydok. Certeza, Imogen suspira profundamente. Mas ela não foi criada com lutadores, e dá pra ver. A Arik a derruba 6 vezes, quase sem esforço. Que merda. Isso complica algumas coisas, tipo mantê-la viva, por exemplo. Uma hora depois eu consigo aguentar a aula de física sobre o olhar atento de Rydok, sabendo muito bem que o sangue do aluno do primeiro ano está secando na minha pele. Eu fico de cabeça erguida enquanto os outros cadetes encaram. Fica mais fácil depois que o zumbido dos meus ouvidos diminui. Mas ainda estou enjoada demais depois da aula. Eu imploro para pular o jantar e rejeito a oferta de Ri para me ajudar a chegar no quarto, caminhando de forma lenta, mas cuidadosa. Ao subir os degraus até o andar do segundo ano, cada osso, cada músculo, cada fibra do meu ser dói. Um segundo antes de alcançar a maçaneta, eu sinto uma pontada, aquela sombra cor de meia-noite que embaça minha mente. O alívio me toma quando eu empurro a porta e vejo Zayden, inclinado na parede entre a escrivaninha e a minha cama, de braços cruzados, parecendo que vai matar alguém, como sempre. Faz 8 dias, eu consigo dizer, estremecendo. Eu sei, responde ele, afastando-se da parede e atravessando o quarto em poucos passos. E pelo que Tarn mostrou a Esqueio, eu deveria ter mandado o meu comandante pra puta que pariu e chegado mais cedo. Ele segura o meu rosto entre as mãos e me faz sentir de um jeito completamente diferente de quando Emetério fez o mesmo. A raiva que brilha nos olhos dele é um contraste com a gentileza do seu toque enquanto ele alivia os meus ferimentos. O sangue é dele. A minha garganta arde como se eu tivesse acabado de engolir fogo. Ótimo. Ele flexiona a mandíbula, o olhar baixando para os hematomas que eu sei que circundam meu pescoço. Eu nem sei qual era o nome dele. Eu sei. Ele afasta as mãos e imediatamente eu me entristeço pela falta delas. Foi o Coronel Itos que mandou ele me matar, e ele assente, um gesto contido.
Eu fiquei mal por não poder ter matado ele primeiro. O aluno ou o Itos? Os dois. Ele não sorria ao ouvir minha tentativa de piada. Vamos limpar você e fazer curativos. Você não pode sair por aí matando cadetes agora que você é um oficial. Espere só pra ver, ele responde. E aí dá uma pausinha no capítulo. Onde que o Zayden tava? Como que ele chegou um dia atrasado? Espero que ele conte. Espero que agora ela faça perguntas e ele conte. E eu espero que eles voltem a ser um casal rápido. Eu não quero que fique essa questão entre eles, assim, deles não serem um casal por muito tempo dentro do livro. Porque se fosse assim, se eles tivessem passado o primeiro livro inteiro sem desenvolver uma relação íntima, aí eu entenderia que no segundo livro eles começassem lentamente, mas eles começaram já a desenvolver um romance no primeiro livro para agora eles não fazerem, eles não estarem mais sendo um casal. Eu acho que dá uma quebra, assim, na tensão, não sei. Não gosto muito, não. Eu gosto que quando o casal é formado, eles continuem sendo um casal o tempo todo. Eu fico meio desapontada quando o casal briga demais. Mesmo depois deles já serem um casal. Não gosto. Sabe um casal que eu gosto muito? Que depois que virou um casal, foi sempre um casal? A Feyre e o Rhysand. Eles começam o primeiro livro não sendo um casal, aí ali na metade do segundo livro pro final, eles se tornam um casal e depois daí eles são um casal até o fim. Então, depois que eles se tornam um casal, eles não se desfazem mais de ser um casal. E isso pra mim é muito bom. Eu não gosto quando um casal se ama e fica brigando. É isso que eu quero dizer. Então vamos lá, vamos continuar para depois da pausa do capítulo. Esse capítulo é até grande, né? Após a pausa tem assim. Como é lá em Samara? Eu pergunto horas depois, sentada de pernas cruzadas na minha cama depois do banho, engolindo uma tigela de sopa que ele me trouxe da cantina. Cada vez que eu engulo, dói. Mas ele está certo. Não posso ficar sem comer e me arriscar a ficar fraca. Olha só para você, fazendo perguntas. E um canto da boca de Zayden se levanta quando ele inclina o corpo para trás, ocupando a poltrona no canto do quarto, afiando uma adaga com uma faixa de couro. Ele trocou o uniforme de voo enquanto eu estava no banho, mas de alguma forma fica ainda mais lindo nesse novo uniforme. Eu não deixo de notar que ele não acrescentou os brasões a esse tão pouco. Ele só usava o brasão de dirigente de asa e da designação da asa quando estava aqui na divisão. Eu não vou brigar com você por causa desse joguinho de perguntas hoje à noite. Eu lanço um olhar feio para ele, vendo os 2 livros que Gesenia me emprestou na estante ao lado dele. Porém, qualquer ideia de contar a ele sobre a minha pesquisa desaparece com esse lembrete de que eu não vou receber a verdade completa quando se trata dele. Querer que você pergunte o que quer saber não é um joguinho. Entre você e eu, não tem joguinhos. Ele passa a lâmina no couro com um movimento repetitivo. E Samara é diferente. Essa resposta de uma palavra só não vai rolar. E ele ergue o olhar. Eu preciso ficar provando o meu valor todas as vezes no que provavelmente é o anteposto mais cruel que nós temos. É irritante. E eu abro um sorriso. É claro que Zayden ficaria irritado. Eles tratam você muito diferente? Por causa disso, ele indica a lateral do pescoço, dando um tapinha com a parte chata da lâmina na relíquia. Sim, e ele dá de ombros. Eu acho que meu sobrenome é pior do que a relíquia. Os cavaleiros mais velhos pegam leve com Garrick. E eu sou grato por isso. Eu solto a colher dentro da tigela. Eu sinto muito. Não é pior do que eu esperava. E o meu sinete já deixa todo mundo bem cauteloso. Ele enfia a faixa de couro na mochila e depois embanha a última lâmina quando ele fica de pé. Você sabe como é. Todo mundo julga você pelo seu sobrenome o tempo todo. Eu acho que é seguro dizer que pra você é pior. Só dentro das fronteiras, ele fala. Ele vira minha armadura de onde está secando nas costas da cadeira na escrivaninha e atravessa o quarto para se sentar ao pé da minha cama. Não é tão grande quanto a cama dele, mas tem espaço para nós dois. E se eu pedir para ele ficar, o que eu não vou fazer, já é difícil bastante ficar perto dele sem beijá-lo. Se eu dormir do lado dele, eu vou acabar cedendo à tentação. Justo, eu respondo, deixando a tigela na mesa de cabeceira, e pego a minha escova, o meu olhar indo até a porta quando eu ouço a voz de Rihanna no corredor, um segundo antes de ela fechar a porta. O que me lembra... Você fez uma Edge no meu quarto para me proteger de visitantes antes de ir embora? E ele assente. E também para não escapar som.
Ele cruza os tornozelos em cima dos joelhos sem deixar as botas encostarem na cama. Só de um lado, claro. Você pode ouvir tudo o que está acontecendo lá fora, mas ninguém vai ouvir nada que estiver rolando aqui dentro. Eu achei que talvez fosse gostar de um pouco de privacidade. Privacidade que eu vou poder ter com todas as pessoas que eu não posso trazer pra cá? Você pode trazer quem você quiser, retruca ele. Ah, é mesmo? E a minha voz fica sarcástica, enquanto eu passo a escova pelos cabelos molhados. Porque a Rian não tentou entrar outro dia e foi arremessada para outro lado do corredor. O canto da boca dele se levanta, formando uma sombra de sorriso. Diga a ela para segurar as mãos da próxima vez. A única forma de entrar é tocando em você. Espera aí. Eu paro de falar, terminando de passar a escova pelas pontas duplas. Então a Edith não permite só eu e você? O quarto é seu, Violet. O olhar dele acompanha o movimento da escova nos meus cabelos, e a forma como os dedos dele se curvam sobre o colo me faz engolir em seco. O quarto está protegido para deixar entrar quem você quiser puxar para dentro. Ele pigarreia e muda de posição enquanto eu termino de escovar os cabelos. E eu, de uma forma mais egoísta. Eu amo seu cabelo. Ela tá lembrando do que ele falou para ela no outro capítulo. No outro livro, né? Eu amo seu cabelo. Se você algum dia quiser me fazer ficar de joelhos ou ganhar uma discussão, é só soltá-los e eu vou entender. Eu prendo a respiração ao me recordar dessa memória. Faz poucos meses desde que ele me disse isso. Parece que faz uma eternidade, mas ao mesmo tempo é como se eu tivesse sido ontem. Você criou uma égide para o quarto que me dá privacidade total para mim e para qualquer pessoa que eu quiser trazer para cá? E eu ergo as sobrancelhas para ele. Caso eu tenha vontade de fazer o que você quiser. E o ardor no olhar dele me rouba o fôlego. Ninguém vai ouvir nada, mesmo se destruir o armário. Eu me atrapalho com a escova e ela cai no meu colo, mas eu a pego de volta rapidamente, ou quase. Esse armário aqui parece bem sólido. Não é nada parecido com aquele fajuto do meu quarto do ano passado, ela responde. Aquele que acidentalmente nós transformamos em uma lenha na primeira vez que colocamos a mão no outro. Será que é um desafio? Ele fala. Ele olha para os móveis, porque eu aposto que a gente consegue destruí-los depois que você estiver completamente curada. Ninguém nunca está completamente curado por aqui. Você tem razão. Então é só pedir, Violet. Pede, Violet! Pede! A forma como ele me encara é suficiente para fazer a temperatura do meu corpo subir. Eu só preciso dizer 3 palavras. 3 palavras. Ah, nem fudendo que eu vou falar pra ele o que eu quero. Ele já tem poder demais sobre mim. Conseguir é uma coisa, dever é outra. Eu consigo falar. Minha força de vontade, quando se trata de Xaden, é uma merda. Basta um toque e eu me jogo nos braços dele, aceitando qualquer coisa que ele me diga como verdade, em vez do acesso irrestrito que eu mereço, ou melhor, do que eu preciso. E a gente definitivamente não deveria fazer isso. Então me conta como foi a sua semana em vez disso. Ele muda de assunto bem rápido. Eu não consegui ver todos, eu confesso. No parapeito, eu tentei, mas não deu. Você estava na torre? Ele franze a testa. Sim. E eu mudo minha posição, colocando os joelhos doloridos para o lado. Eu prometi a Liam que ia ajudar Sloan, e não poderia fazer isso se eu ficasse no pátio. Uma risada sarcástica escapa dos meus lábios. E ela me odeia. Muito. É impossível odiar você. Ele fica em pé e vai até onde deixou a mochila apoiada contra a parede. Confie em mim. Eu tentei. Bom, acredite em mim. Ela me odeia. Ela queria me desafiar hoje na hora da avaliação. Eu me recosto na cabeceira. Ela me culpa pela morte do Liam. Não que esteja errada, mas... A morte do Liam não foi culpa sua. Interrompe ele, com um corpo rígido. Foi minha. Se Sloan quer odiar alguém, pode mirar bem aqui. E ele dá um tapinha no peito e gira o corpo, depositando a mochila em cima da mesa. Não foi culpa sua. Não é a primeira vez que temos essa discussão, e certamente não vai ser a última. Eu acho que a culpa é grande o bastante para nós dois carregarmos um pouco. Foi sim. Ele abre a mochila e começa a vasculhar lá dentro. Xaden, quantos cadetes caíram esse ano? Ele tira de lá um papel dobrado, fechando a mochila. Cadetes demais, ela responde. Eu ainda consigo ouvir os gritos. Sempre são cadetes demais.
Ele volta e senta na cama, dessa vez perto bastante para meus joelhos roçarem contra a coxa dele. E tudo bem você não ter conseguido ficar vendo os mais jovens morrerem. Quer dizer, você ainda é você. E eu lá poderia ser outra pessoa? Ela fala. Meu estômago revira diante da expressão vazia no rosto dele. A muralha que se ergue sólida entre nós com a menção da morte de Liam. Porque às vezes sinto que sou. Eu nem quero aprender o nome dos alunos do primeiro ano. Eu não quero nem saber quem eles são. Eu não quero ficar magoada quando eles morrerem. O que isso faz de mim? Uma aluna do segundo ano, responde ele, como se fosse simples, da mesma forma que tinha declarado que não poderia salvar todos os marcados no ano anterior, apenas aqueles que estavam dispostos a tentar. Às vezes eu me esqueço o quanto ele é impiedoso, o quanto ele pode ser impiedoso em meu nome. Eu já fiquei frente a frente com a morte antes, eu rebato. Fui praticamente rodeada por ela no passado. Não é a mesma coisa. Ver nossos amigos, nossos iguais morrerem na armadilha, na ceifa, no desafio e até mesmo em batalha é uma coisa. Todo mundo aqui está lutando para sobreviver. Isso nos prepara para o que vamos enfrentar lá fora. Só que quando os cadetes mais novos, e ele balança a cabeça e inclina para frente, eu aperto a mão na escova para evitar tocá-lo. O primeiro ano é quando alguns de nós perdemos nossas vidas, e ele fala baixinho, colocando uma mecha do meu cabelo molhado para trás. O segundo ano é quando o resto de nós perde nossa humanidade. Tudo isso faz parte do processo de nos transformar em armas eficientes. E não se esqueça nem por um segundo de que esse é o objetivo. Para não ficarmos sensíveis com a morte? E ele assente. Uma batida ressoa na porta, e eu me sobressalto, mas não deixo de notar que Zayden nem reage. Ele só suspira e fica de pé, indo até a porta. Já? Pergunta ele, depois de abri-la, impedindo a minha vista, ou impedindo que me vejam. Já. Eu reconheço a voz de Buddy. Me dá só mais um minuto. Zayden fecha a porta antes de esperar por uma resposta. Deixa que eu vou com você. Eu jogo os pés na lateral da cama. Não. Ele se abaixa na minha frente até ficarmos olho no olho, o pergaminho da mochila ainda em suas mãos. Dormir é o jeito mais rápido de se curar. A não ser que você esteja querendo ir atrás de Nolan, mas pelo que eu ouvi por aí, ele está com a agenda cheia ultimamente. Você também precisa dormir, eu protesto, apesar do pavor que está na minha garganta. Só temos algumas horas e eu não estou pronta para ele ir embora outra vez. Ficou voando metade do dia. Eu preciso fazer muitas coisas antes de amanhã. Deixa eu te ajudar. Merda, agora eu estou implorando. Ainda não. Ele estica a mão para segurar o meu rosto, mas então ele se afasta, como se estivesse repensando a questão. Mas eu preciso que preste atenção no que vai acontecer quando sair daqui 7 dias com Tarn. Ele pressiona o papel na minha mão. Até lá você tem isso. E o que é isso? Ela pergunta, né? E o que é isso? E eu olho para baixo, mas me parece ser só um pergaminho dobrado. Você me disse uma vez que eu tinha medo de que você gostasse de mim se me conhecesse de verdade. Eu lembro disso. Todas as vezes que estamos juntos, estamos treinando ou lutando, não temos muito tempo para caminhadas longas pelo rio, ou seja lá qual for o rolê romântico aqui em Basgate. Ele aperta minha mão gentilmente, mas eu consigo sentir o calor que tem ali, de tanto treinar com as armas. Mas eu falei que encontraria um jeito de me abrir mais, e isso é tudo que eu posso fazer. O meu olhar encontra o dele, e o meu coração parece bater na garganta. A gente se vê em Samara. Ele diz e se levanta, pegando a mochila e as 2 espadas que ele deixou recostadas do lado da porta. Como eu vou achar você quando eu chegar lá? Eu fecho os dedos ao redor do pergaminho. Eu nunca nem vi Samara. Mamãe nunca foi mandada para lá, a postos. Ele se vira na minha direção ao chegar na porta, sustentando meu olhar. 3º andar, ala sul. Na 2ª porta à direita. As Égides vão deixar você entrar. O quarto dele é no quartel. Deixa eu adivinhar. A Égide impede que qualquer som saia e permite que eu, você ou qualquer um que você quiser puxar para dentro entre? Só de pensar nele usando o quarto à prova de som para quebrar armários junto com outra pessoa é o bastante para azedar a sopa no meu estômago. Podemos até não estar juntos, mas o ciúme não é uma emoção muito racional. Não, Violet. Ele ergue as 2 espadas, embanhando-os na mochila nas costas, com uma habilidade treinada e lançando um sorrisinho torto para mim. Só eu e você.
Ai, não, gente, o Zayden é demais. Ai, não. Porque no quarto dela, ela pode chamar quem ela quiser. Se ela quiser dormir com qualquer outra pessoa, chamar qualquer outro rapaz pra entrar lá, ela pode chamar quem ela quiser. Basta ela estar encostando na pessoa que a pessoa entra. No quarto dele, só entram eu e você. Ai, não, gente, não. Me deu até calor. E ele vai embora antes que eu possa sequer pensar em uma resposta. Com as mãos trêmulas, eu desdobro o papel e abro um sorriso. Zayden Ryerson me escreveu uma carta. Ah, não. Ai, não. É o que faltava no Zayden. Porque ele é grandão, gostosão, fortão, protetor. Mas agora ele vai demonstrar o lado vulnerável dele. Que era uma coisa que ainda tava, assim, tipo, faltando um pouco. Porque dos contatos que eles tiveram no primeiro livro, faltava ainda essa interação mais vulnerável entre eles, né? Deles mostrarem os sentimentos sem a parte física. E eu acho que talvez seja isso que a Rebecca queira fazer com eles separados, né? Tipo, mostrar as vulnerabilidades e as questões sentimentais um do outro sem a interferência física nesse momento. Porque nos primeiros contatos deles, era tudo muito explosivo, né? Tanto é que eles quebraram o quarto da menina inteiro. Mas era uma questão muito física e a parte emocional ficou meio pro lado. E essa autora, ela é muito famosa em escrever livros de romance. Tem um livro dela de romance que chama A Última Carta, que todo mundo fala que chorou, assim, um balde de lágrimas quando leu esse livro. Diz que é muito bom. Eu ainda não li, mas eu pretendo um dia. E agora a gente vai pro próximo capítulo, que é o capítulo 11. Gary, que sempre foi o meu melhor amigo. O pai dele era assistente do meu pai. E, de certa forma, ele é o meu Dan. Só que eu consigo confiar nele. Depois de Liam, Bode era e sempre foi a coisa mais próxima que eu tive de um irmão. Sempre nos acompanhando, sempre um passo atrás de nós. Correspondência recuperada do tenente Zayden Ryerson, endereçada à cadete Violet Sorrengail. Recuperada? Recuperada de onde? Recuperada pra quê? Ei, não! Que é isso? Capítulo 11. Com um sorriso nos lábios, eu apoio a mão na cabeça. A caminho para recuperar o fôlego depois que Imogen e eu terminamos nossa corrida matinal. Algumas manhãs depois disso, entrando no pátio meia hora antes do café da manhã começar a ser servido. Ele me escreveu uma carta, e eu já a reli tantas vezes que memorizei cada palavra. Não há nada nem remotamente perigoso ali, nenhum segredo de revolução ou qualquer dica de como me ajudar. Mas não é como se ele pudesse se arriscar ou escrever algo do tipo. Não, o que ele escreveu é ainda melhor. É sobre ele. Os pequenos detalhes que o compõem. O fato de que ele costumava se sentar no telhado da casa Ryerson durante a rebelião, na esperança de que o pai fosse voltar e contar a ele que a guerra tinha terminado. Faz uns 3 dias que você não para de sorrir feito uma bêbada, reclama Imogen, abaixando-se para verificar a plataforma enquanto passamos. Como é que qualquer coisa possa conseguir fazer você feliz a essa hora da manhã? Eu não posso culpá-la. Eu estava tensa desde o dia da avaliação também, assim como Bode e Eia. Eu não tive nenhum pesadelo nos últimos dias, e ninguém acordou ainda, assim tão cedo para tentar me matar, e eu deixo as mãos penderem no lateral do corpo. Eu consegui ganhar um pouco mais de fôlego entre as pausas para caminhar dessa vez. Tá, até parece que esse é o motivo. Ela alonga o pescoço. Por que você não aceita ele de volta logo de uma vez? Isso, Imogen. Isso. Escuta a Imogen, Violet. Ele não confia em mim. Eu dou de ombros. E eu não posso confiar nele. É complicado demais. Mas, caramba, como eu sinto falta de vê-lo. De vez em quando, todos os dias. O sábado parece que não vai chegar nunca. Além do mais, mesmo que 2 pessoas tenham uma química inigualável, não significa que deveriam estar em um relacionamento que envolva algo além do físico. Ah, não. Ela balança a cabeça, colocando uma mecha do cabelo rosa atrás da orelha. A minha ideia era encerrar essa conversa, não começar. Eu até topo correr e puxar ferro com você, mas você tem amigos e pode conversar sobre sua vida sexual com eles, lembra? Os que eu estou vendo você evitar de propósito toda vez? Eu não vou entrar nesse assunto. E nós não somos amigas? Eu questiono.
Nós somos, ela franze o senho, colegas de conspiração com um interesse mútuo em sobreviver. E isso me faz sorrir ainda mais. Ah, você tá ficando toda fofa comigo. E ela estreita os olhos e encara algo mais longe, na direção da parede externa. O que, em nome de Dune, um escriba estaria fazendo aqui na divisão a essa hora da manhã? E eu me sobressalto ao ver Jesinha esperando em uma das alcovas nas sombras, parada ali como se estivesse tentando se esconder. Relaxa, ela é minha amiga. E Imogen me olha de soslaio, desdenhosa. Você está se escondendo dos outros alunos do segundo ano, mas fazendo amizade com escribas? Eu estou me distanciando para não mentir para eles. E eu sou amiga da Ges... Olha, quer saber do que mais? Eu não preciso me explicar para você. Eu vou ver o que a minha amiga precisa. E eu aperto o passo, mas Imogen me acompanha mesmo assim. Oi? Eu sinalizo em língua de sinais para Gesinha, conforme nos aproximamos da alcova. Essa em particular tem um túnel que leva direto aos dormitórios. Tá tudo bem aí? Eu vim encontrar você. As sobrancelhas dela franzem sobre o capuz, quando ela olha para Imogen e a avalia como se encontrasse um oponente. Tá tudo bem, eu digo para Imogen, sinalizando ao mesmo tempo. Gesinha não vai tentar me matar. Imogen inclina a cabeça, o olhar prescrutando o saco bege que Gesinha traz consigo. Eu não vou tentar matar ninguém, gesticula Gesinha, os olhos castanhos arregalados. Eu nem saberia como. Violet sabia muito bem como matar uma pessoa, mesmo só com a educação que recebeu dos escribas, responde Imogen, as mãos se movimentando rapidamente. E Gesinha pisca. Eu ergo as sobrancelhas para Imogen. Tudo bem, responde Imogen, e continua sinalizando enquanto dá passos para trás. Mas se ela vier atrás de você com uma pena afiada, a culpa não foi minha. Foi mal, ela é assim mesmo. Eu sinalizo depois que Imogen dá as costas para nós. Estão tentando te matar? Gesinha franze as sobrancelhas. É uma quinta-feira normal. Eu entro na alcova para não ficar de costas para o pátio. Eu sempre fico feliz em ver você, mas em que eu posso ajudar? Cadetes escribas quase nunca vêm à divisão dos cavaleiros, a não ser que estejam aqui a mando do capitão Fitzgibbons. Duas coisas, sinaliza ela quando nós duas nos sentamos no banco, e então ela pega algo na bolsa para me entregar. É uma cópia do livro O Dom dos Seis Primeiros. Parece ter centenas de anos. Você disse que queria um relato antigo dos primeiros cavaleiros quando devolveu o outro livro. Esse é um dos mais antigos que eu encontrei, o que pode ser retirado dos arquivos. Está se preparando para outro debate? E eu coloco o livro no colo e escolho as palavras que eu vou usar com cuidado. A minha intuição diz que eu posso confiar nela, mas depois do que aconteceu com Den, eu não sei se eu posso. Principalmente sabendo que não é seguro para ela. Eu só estou estudando. Obrigada. Mas não precisava ter trazido até aqui. Eu teria ido encontrar você. Eu não queria que você esperasse até eu estar trabalhando nos arquivos. E você me disse que corre todos os dias pela manhã. Ela respira fundo várias vezes, o que geralmente significa que está reorganizando os pensamentos. E eu odeio admitir, mas eu preciso de ajuda. Ela termina de gesticular e depois tira da bolsa um livro esfarrapado e me entrega. Eu o pego para libertar as mãos dela, notando as folhas gastas na lombada solta. Estou tentando traduzir isso aqui para um trabalho que estou fazendo e estou tendo dificuldade para compreender algumas frases. É luceriano antigo, e do que eu me lembro, é uma língua morta que você sabe ler. As bochechas dela ficam coradas, e ela olha para cima do ombro para o túnel iluminado por luzes mágicas, como se outros escribas pudessem nos ver ali. Eu ficaria encrencada se soubessem que estou pedindo ajuda. Adeptos não deviam pedir ajuda. Eu sou boa em guardar segredos, eu sinalizo, com meu rosto desmoronando ao me lembrar de como eu usava o idioma para trocar bilhetes em códigos com Den, quando éramos crianças. Obrigada. Eu conheço quase todas as outras línguas. Os gestos de mão que me lança são rápidos e precisos, e a boca dela está tensa. Você sabe bem mais línguas do que eu. Nós compartilhamos um sorriso e eu abro o livro na página que está marcada, analisando os círculos de tinta que compõem a escrita logosilábica. Gesinha aponta para uma frase. Estou travada nessa aqui. Eu leio rapidamente o início do parágrafo para garantir que eu entendi a qual parágrafo ela está se referindo, e então eu sinalizo a frase que ela está querendo traduzir, soletrando a última palavra. O nome de um rei antigo que viveu 1000 anos antes de Navarre existir.
Obrigada. Ela escreve a frase no caderno que ela trouxe consigo. Rei Antigo. Eu viro as páginas do livro até chegar à primeira, e meus ombros caem. A data é de 25 anos atrás. Foi copiado à mão de um original, sinaliza Gesinha, cerca de 5 anos antes de a divisão ter recebido a primeira prensa tipográfica. Certo? Porque não tem nada mais velho do que 400 anos nos arquivos, com exceção dos pergaminhos da unificação. E eu sinto um suor gelar na nuca enquanto eu traduzo algumas outras frases para ela, de diversas páginas diferentes. Chocada que ainda me lembre de tanta coisa depois de não ter praticado por um ano. E depois eu entrego o livro de volta para ela quando eu termino a última frase que está marcada. Se eu me apressar, consigo tomar um banho e ainda chegar no horário para o café da manhã. Nosso trabalho ultimamente tem sido na intenção de retirar todas as línguas mortas da seção pública dos arquivos e traduzir tudo para facilitar a leitura. Sinaliza ela com um sorriso empolgado. E então ela guarda o resto das coisas. Você deveria vir dar uma olhada no quanto já fizemos. Os cavaleiros não podem passar da mesa de entrada, eu a lembro. Eu abriria uma exceção para você, ela sorri. Os arquivos quase sempre estão vazios aos domingos, especialmente com a maioria dos terceiranistas voltando para casa para aproveitar a folga. Um grito interrompe o ar e me faz erguer a cabeça. Do outro lado do pátio, um terceiranista da terceira asa foi arrastado da ala acadêmica, entre 2 outros cavaleiros mais velhos, acompanhados pelo professor Markin. O que em nome de Amar está acontecendo? E Gesinha empalidece e afunda mais nas sombras da alcova enquanto o aluno é levado ao dormitório, onde os túneis se conectam ao outro lado do cânion e o prédio principal de Basgate. Eu acho, sinaliza ela, começando a respirar ofegante. Eu acho que isso aí foi culpa minha. Como assim? Eu me viro para encará-la. Aquele cavaleiro pediu um livro ontem e eu registrei o pedido dele. Ela se inclina na minha direção, o pânico crescente nos olhos. Preciso registrar os pedidos. O regulamento? Nós dois sinalizamos ao mesmo tempo. E eu assinto com a cabeça. Você não fez nada de errado. Eu volto a sinalizar. Qual era o livro? Ela olha na direção das portas por onde os cavaleiros desapareceram. Eu preciso ir. Obrigada. O medo que eu vejo estampado em seus olhos me impede de repetir a pergunta antes que ela se afaste. Eu encaro o livro que está em meu colo, percebendo o quanto o meu projeto de pesquisa pode ser perigoso. E daí dá uma pausa no capítulo. Não entendi absolutamente nada. Nada. Tem uns capítulos assim... O último capítulo foi muito bom. Já esse aqui tá meio morno, né? Eu não gosto não. Quando, tipo, eles fazem assim, a tensão sobe, a tensão desce. Cadê a carta do Zayden? Eu queria ler o que foi que ele escreveu. Nem que fosse assim um trechinho. Teve um trechinho no começo, né? Antes de começar o capítulo. Mas o trechinho que tinha lá... Não parecia que tinha sido a Violet que tava lendo, né? Parece que foi colocado ali por outra pessoa. E eu achei estranho. Enfim, aí dá uma pausa no capítulo. Eu queria que esse capítulo fosse melhor. Eu tô esperando que os capítulos melhorem. E ela faz que vai melhorar. Ela dá aquele negócio assim, tipo, agora vai melhorar. Porque o último capítulo foi muito bom. Eu acho que os capítulos só são bons quando o Zayden aparece. Tá ruim, porque ele tá em outro lugar. Ele mal vai aparecer uma vez a cada 7 dias. Difícil pra mim, então. Agora a gente vai pra depois da pausa. A pausa pra mim foi longa. Porque ontem eu não consegui terminar a leitura. Eu tive que ir para uma aula compartilhada com os pais na escola das crianças. E aí eu não consegui vir terminar de ler o capítulo 11. Eu parei na pausa e fiquei na pausa. Mas pra vocês foi tudo no mesmo... Vai no mesmo vlog, então pra vocês não faz diferença. Só que pra mim, eu nem lembro onde foi que eu parei, gente. E aí agora a gente vai continuar depois da pausa. Então deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu antes. A Violet conversou com a Gesinha e depois... Aí teve a pausa. Me espera, grita Rhiannon mais tarde naquele mesmo dia, correndo para atravessar a multidão de cavaleiros enquanto chegamos aos degraus do lado da armadilha, onde a maioria de nós está presa em um engarrafamento de alunos enquanto esperamos nossa vez de subir até o campo de voo. Porque no ano passado ela passou pela armadilha e os outros estão assistindo, né? E dessa vez ela vai assistir. A gente ainda tá aqui. Eu aceno antes de voltar a olhar para as pessoas inquietas ali perto, observando as mãos e as armas que eles carregam.
Eu confio nos membros do meu esquadrão implicitamente, mas ninguém além deles. E só precisam de uma faca bem posicionada na multidão e eu sangraria até morrer sem nem saber quem foi que me matou. Eu acho que isso tá errado, murmura Sawyer, dobrando nosso mapa de lição de casa para a ASC. Eu não consigo entender a número 4. Não importa quantas vezes eu conte as linhas de elevação. É ao norte, eu digo, dando um tapinha no canto daquela monstruosidade dobrada. Você está olhando para o setor errado nessa pergunta. Confie em mim. Eu precisei pedir ajuda ao Rydok ontem à noite. Ah, isso é uma merda de infantaria. E ele enfia o mapa no bolso. Por que você não aceita que eu sou o deus da navegação por terra e pede logo a minha ajuda também, igual a todo mundo? Provoca Rydok. E Ri finalmente nos alcança. Até que enfim, eu achei que a liderança nunca se atrasava. A liderança estava em reunião, responde Ri, segurando um punhado de cartas. E a liderança recebeu o correio. A esperança toma conta de mim, substituindo a hiperventilância, e por um segundo antes de conseguir esmagá-la. Rydok, diz Rhiannon, entregando uma carta para ele. Sawyer. Ela se vira entregando outra. E essa é minha. Ela joga a dela pro fundo da pilha. E Violet. Ele não faria isso. Eu me lembro, antes de pegar a carta, e ainda assim eu não consegui evitar perder a respiração quando eu abro o envelope que não foi selado. Violet, desculpa ter demorado tanto tempo para escrever. Só agora eu vi a data. Você está no 2º ano. E os meus ombros desabam, o que é patético. De quem é? Pergunta Rhiannon. Você parece decepcionada. É da Mira, eu respondo. E não, eu não estou decepcionada. Ela esperava uma carta do Zayden. Eu paro de falar enquanto andamos um pouco na fila. Você achou que seria de um tenente também? Mais outro. Ela chuta. Certeira. Os olhos se suavizando em empatia. Eu dou de ombros, mas é difícil impedir que a frustração transpareça na voz. Eu já devia saber, ela fala. Tá com saudade dele, né? E ela abaixa a voz enquanto chegamos mais perto dos degraus. E eu faço que sim com a cabeça. Eu não devia, mas eu estou. Vocês dois estão juntos? Ela sussurra. Sabe, todo mundo sabe que vocês estão dormindo juntos, mas vocês andam meio esquisitos. Eu olho adiante, me certificando de que Sawyer e Rydok estão absortos nas próprias cartas. Essa é uma verdade que eu posso contar a ela. Não estamos mais. Por quê? Pergunta ela, franzindo o senho. O que foi que rolou? Eu abro a boca e depois fecho. Talvez a verdade não seja fácil. Que porra que eu vou contar pra ela? Deuses, por que tudo isso é tão complicado? Você pode me contar, sabe? Ela força um sorriso e a mágoa que eu vejo ali me faz sentir como um grande saco de bosta. Eu sei, ela fala. Eu tenho muita pena da Rhiannon. Porque imagina assim, tipo, elas foram amigas por um ano inteiro, confidentes, contando tudo uma pra outra, uma ajudando a outra. A Rhiannon sempre esteve do lado dela desde o primeiro dia no parapeito. E agora ela meio que sente que a Violet tá se afastando, sem motivo nenhum. Tipo, ela, sem motivo aparente, a Violet tá ficando longe dos amigos, escondendo coisas da Rhiannon, ficando mais próxima da Imogen. E a Rhiannon meio que tá sentindo assim, nossa, tô sendo deixada de lado, sem motivo nenhum. O que foi que eu fiz? Eu entendo o sentimento dela, eu também me sentiria assim, meio triste, meio frustrada. Tipo, por que minha amiga não é mais minha amiga? É difícil de entender se a Violet não fala nada, né? Para minha sorte, logo começamos a subir as escadas. E assim eu tenho uma oportunidade de pensar. Nós chegamos ao topo, entrando no cânion, em forma de caixa, que é o campo de voo. E o meu coração parece inchar ao ver os dragões organizados da mesma forma que fazemos formatura, lá no pátio. É lindo, aterrorizante. Um caleidoscópio de poder que me faz sentir pequena, roubando o ar dos meus pulmões. Essa sensação não vai mudar nunca, né? Diz Rhiannon, enquanto seguimos Rydok e Sawyer pela formatura, o sorriso dominando seu rosto. Eu acho que não. Mas compartilhamos um olhar e eu resolvo ceder. Zayden não foi sincero comigo. Eu conto baixinho, sentindo que eu devo ao menos uma verdade para minha melhor amiga. Eu precisei terminar o que a gente tinha. E ela arregala os olhos. Ele mentiu? Não. Eu aperto a carta de Mira com força. Mas ele não me contou toda a verdade e ainda se recusa a contar. Ele tem outra? Ela ergue as sobrancelhas. Porque se você tinha combinado a exclusividade, aquele cuzão dominador de sombras te traiu, eu te ajudo a aniquilar. Não, não, eu respondo rindo.
Nada desse tipo. Nós passamos pelos dragões da segunda asa. E as minhas palavras somem. É complicado. E você, Terra? Eu não vi ela por aí ultimamente. E ela suspira. Nenhuma de nós duas tem tempo uma pra outra. Isso é uma merda. Mas talvez melhore no ano que vem, quando nenhuma de nós vai ser líder de esquadrão. Ou talvez vocês sejam promovidas a dirigentes de asa. Esse pensamento me faz reprimir um sorriso. Ri seria uma dirigente de asa incrível. Pode ser. Ela dá pulinhos ao andar. Mas nesse meio tempo, nós podemos sair com quem a gente quiser. E você? Porque se estiver solteira, eu preciso admitir que tem uns caras da segunda asa que, de alguma forma, ficaram mais gostosos depois dos jogos de guerra. Os olhos dela se iluminam. Ou nós podemos fazer uma visita secreta a Shantara no final de semana e beijar uns cadetes de infantaria. Ela ergue um dedo. O pessoal da hospitalar até pode ser bom, mas nada de escribas. Aquelas túnicas me broxam. Não que eu vá te julgar se você gostar. Eu só estou dizendo que agora nós somos do segundo ano e nossas opções de extravasar são infinitas. Talvez um estranho aleatório seja exatamente o que eu preciso para me esquecer de Zayden, mas não é isso que eu quero. Ela examina meu rosto como se eu fosse um quebra-cabeças que precisa ser resolvido antes de continuarmos a andar pelo campo. Ela não já usou essa metáfora antes, não? Nessa coisa do quebra-cabeça? Sim ou não? Na minha impressão, ela já usou essa metáfora antes. Merda, você ainda tá muito na dele. Eu suspiro. É complicado. Você já disse isso 1000 vezes. Ela tenta controlar a expressão, mas eu vejo que ela está decepcionada quando eu não elaboro mais do que isso. Mira falou alguma coisa sobre o front nessa carta? Eu não sei. Eu olho para a carta e leio rapidamente. Ela foi alocada em Atebaine. Diz que a comida lá é só um pouco melhor do que a da nossa mãe. Isso me faz rir e eu viro a página. Mas o sorriso morre rapidamente quando eu vejo as linhas pretas grossas que censuram diversos parágrafos. Mas que por... Ela fala, né? Mas que por... Mas ela não termina a frase. Eu viro uma página, mas tudo que eu vejo são mais linhas pretas grossas antes de um parágrafo de despedida, dizendo que vai tentar voar até Samara durante uma das visitas que eu farei no futuro. O que aconteceu? Rhiannon ergue o olhar da própria carta enquanto continuamos andando, passando agora pelos dragões da terceira asa. Eu acho que essa carta foi censurada. Eu mostro a folha de papel para ela, para que ela veja as linhas pretas, e depois eu olho de volta para garantir que ninguém mais percebeu o que eu fiz. Alguém censurou sua correspondência? E ela parece surpresa. Alguém leu a sua carta? Ela não estava selada, e eu a enfio de novo no envelope. Quem faria isso? Melgrin, Varys, Markheim, qualquer um que receba a ordem de Itos, e a minha própria mãe. As opções são vastas. Mas ela responde, eu não sei. E isso nem é bem mentira. Eu coloco o envelope no bolso interno da jaqueta de voo e estremeço quando eu abotoo. Está quente pra caralho pra usar uma coisa dessas aqui no campo, mas eu sei que eu vou ficar grata pela camada extra quando estiver voando daqui a alguns minutos. Um dragão vermelho da segunda fileira bufa, um filete de fumaça, em um aviso a um cadete da terceira asa que chega perto demais. E nós nos apressamos. Tarn é de longe o maior dragão do campo, e parece terrível e completamente entediado enquanto espera por mim. O metal da cela brilhando contra as escamas ao sol. Eu não consigo evitar um suspiro de decepção por Andarna não estar com ele quando eu vejo suas patas dianteiras. Ei, o Tarn mencionou algum outro dragão preto no vale? Pergunta Rydok por cima do ombro, quando passamos pelo setor Garra, chegando primeiro em Tarn, que está parado na posição de liderança, apesar de Rhiannon e Sawyer terem uma patente mais alta. E eu praticamente tropeço. O quê? Eu sei que é ridículo, mas quando a gente passou pelo Kaori lá atrás, eu juro que eu vi ele falando de alguém ter visto algum outro dragão preto. Estava praticamente dando pulinhos de tão empolgado. Tarn, eu chamo. Se o professor da aula de biologia dracônica descobrir sobre Andarna, nós estamos ferrados. Só alguns dragões a avistaram antes que ela entrasse nas cavernas para o sono sem sonhos. Tente você mantê-la escondida para ver se você consegue. O Tarn fala na cabeça dela. Ótimo. Talvez tenham visto só o Tarn, eu digo a Rydok. Não é mentira.
Ou algum ancião? Kaori acha que é um dragão novo. Como que ela vai fazer pra voar com a Andarna? A Andarna não vai ficar presa pra sempre. Ainda mais agora que ela é um dragão jovem e tá doida pra voar, pra fazer coisas. Como que ela vai deixar a Andarna presa sem ninguém ver? Alguém vai ter que ver em um momento que a Andarna é um dragão preto. Ele ergue as sobrancelhas. Você devia perguntar a Tarni. Eu engulo em seco. Eu devia. Ainda não é mentira. Meus 3 colegas seguem em frente, montando os próprios dragões. Tarni abaixa o ombro esquerdo para mim, mas logo se endireita. À esquerda, avisa ele quando algo se aproxima de mim por trás, e eu rapidamente me viro para encarar a ameaça e reforço meus escudos. É Varys. Ele caminha até mim, os braços firmemente atrás de si. E o Major nem deve ser mais ser humano, porque não tem sequer uma única gota de suor brilhando em sua testa larga. Ah, Sorrengail, aí está você. Como se fosse muito difícil de encontrar Tarni entre os outros dragões. Major Varys? E eu deixo as mãos perto da coxa, de onde eu consigo desembainhar uma adaga com facilidade, me perguntando qual seria o sinete dele. Eu nunca o vi com um brasão. Ou ele é convencido como Xaden e acredita que sua reputação fala mais alto, ou ele é parte do clubinho dos sinetes secretos. É um colar e tanto que está exibindo. Ele aponta para os hematomas esverdeados no meu pescoço. Obrigada, custou caro. Eu ergo o queixo. O preço foi a vida de alguém. Ah, é mesmo? Eu me lembro de ter ouvido por aí que você quase morreu por causa de um primeiro-anista. Que bom que ele não terminou o trabalho vergonhoso que ele começou. Mas eu imagino que esteja acostumado com isso de mal conseguir sair com vida das lutas, considerando o quanto os rumores dizem que você é frágil. Eu oficialmente detesto esse homem, mas ao menos eu sei que Tarni vai comê-lo vivo se ele tentar me atacar no campo. Ele se inclina para a esquerda como se olhasse por cima de mim. Eu achei que você tivesse se unido a 2 dragões. Eu me uni. Eu sinto o suor descer pela coluna. Ainda assim, eu só estou vendo um. Ele olha para Tarni. Onde está a menor, a dourada? A rabo de pena de que eu tanto ouvi falar? Eu estava com a esperança de vê-la pessoalmente. E um rosnado ecoa da garganta de Tarni. E ele inclina a cabeça para mim. A saliva se acumula em gotas gordas, pingando no chão na frente de Varys. O major fica tenso, mas continua exibindo uma máscara de divertimento enquanto dá um passo para trás. Esse aí sempre foi tão temperamental? Ele não gosta que invadam o espaço dele. Eu percebi que ele faz questão de que não invadam o seu também, comenta ele. Me diga, Sorrengail, como você se sente sabendo que ele, digamos, facilita as coisas para você, te dando mais vantagem sobre os outros cadetes? Se você quer saber como eu me sinto sobre ele ter impedido a matança desnecessária de Cavaleiros Unidos que o seu dragão planejava executar depois do parapeito, então eu preciso dizer que eu me sinto ótima. Eu imagino que seja necessário um dragão temperamental para garantir que o outro se comporte. Lembra a ele que eu ameacei digeri-lo vivo. Eu acho que não pegaria bem para mim, eu respondo. Seria divertido observar Tarni com meu pomposo. A voz de Andarna sai sonolenta. Volte a dormir, eu ralho. E Tarni avisou que ela só deveria acordar dali a 1 mês. Os olhos de Verity se estreitam momentaneamente para mim. E então ele abre um sorriso, mas não tem nada de gentil e feliz nele. Quanto à sua rabo de pena, ela não consegue carregar um cavaleiro. E não é mentira, já que ela não voou mais desde que acordou em Aretia. Eu vou em Tarni, mas ela repassa algumas manobras dos dias mais fáceis. Bem, então tenha certeza que ela esteja aqui voando com você na semana que vem. Considere isso uma ordem. Outro rosnado de Tarni ressoa. Dragões não recebem ordens de humanos. Eu vocifero, e o poder acordando dentro de mim, zumbindo sob a pele, fazendo meus dedos faiscarem. Claro que não. O sorriso dele se alarga como se eu tivesse dito algo divertido. Mas você recebe, não é? Que humano insolente, rosna Tarni. Eu ergo o queixo, sabendo que não há nada que eu possa dizer sem sofrer uma ação disciplinar. Isso é bem irônico, não acha? Pergunta Varys, recuando um passo por vez. Pelo que o coronel Itus me contou, o seu pai estava escrevendo um livro sobre os rabos de pena, dragões que não são vistos há centenas de anos. E aí você acaba se unindo a um. Coincidência, eu corrijo. Eu acho que a palavra que você queria usar é coincidência. É mesmo. Ele parece refletir, afastando-se e passando por Bode. O meu estômago revira. É, não é?
Eu pergunto. Eu desconheço a pesquisa do seu pai, garante Tarn. Porém, Andarna ficou em silêncio. Cavaleiros? Kaori projeta a voz pelo campo e Bode se aproxima de mim. Os alunos do terceiro ano se juntaram a nós hoje por um motivo especial. Vamos demonstrar um desmonte em corrida. Ele gesticula para o céu. Kef se aproxima pelo oeste e o rabo de espada vermelho bloqueando a visão do sol enquanto mergulha na direção do campo. Ele não está desacelerando, eu murmuro. Uma parte de mim torce para que Den caia dali. Eu respondi um comentário de alguém aqui. Eu não lembro de quem foi. Acho que foi da Jandira. Falando que eu queria que o Den caísse do dragão e batesse as botas. A Violet agora pensou a mesma coisa. Ele vai desacelerar, promete Bode, mas só não muito. E eu fico boquiaberta. Den está abaixado no ombro de Kef, esticando os braços para se equilibrar enquanto Kef mergulha para ficar rente ao campo. As batidas das asas de Kef desaceleram. Apenas um pouco quando ele chega mais perto, e eu prendo a respiração quando Den escorrega da perna de Kef para se empoleirar na garra, enquanto o dragão ainda está voando. Puta merda. Isso não é aconselhável para você, diz Tarn. Para qualquer um que tem amor à própria vida, eu rebato. E Kef abre uma das asas sutilmente, o bastante para desacelerar, e Den dá um pulo enquanto passa pelos professores. Ele cai sobre a grama queimada de sol, correndo para dispensar o momentum do voo. Dentro de poucos metros e parando em seguida. Os terceiranistas aplaudem, mas Bode permanece silencioso ao meu lado. E é por isso que o Itus é um dirigente de asa, anuncia Kaori. Execução perfeita. Esse é o jeito mais eficiente de desmontar para iniciar um combate terrestre. Quando o ano terminar, vão ser capazes de desmontar assim em qualquer muralha de entreposto. Se prestarem bastante atenção, poderão executar essa manobra com segurança. Se tentarem pelos próprios métodos, vão acabar mortos antes de encontrarem o chão. Nem fudendo que eu vou tentar. Algumas adaptações serão necessárias, decreta Tarn. Por hoje, vamos praticar os movimentos básicos de saída do assento para o ombro, instrui Kaori. Como vamos nos adaptar a isso? Eu pergunto a Tarn. Eu não disse que deveríamos, ele bufa. O que eu quis dizer é que o observador de dragões terá que adaptar o que ele espera de você. Ou almoçarei mais cedo. Essa manobra é completamente inútil no tipo de guerra que precisamos lutar. Kaori não sabe o que estamos enfrentando lá fora de verdade. Eu digo pra Bode baixinho. Por que você acha isso? Ele olha pra mim. Se ele soubesse, estaria ensinando um jeito mais rápido de decolagem e não de pouso, porra. E dá uma pausa no capítulo. Ela acha que o povo não sabe, o povo sabe das coisas, eles não querem que eles saibam. Aí depois da pausa tem assim. Avise a ele que ainda estamos trabalhando na próxima remessa. Bode me diz enquanto passamos pelo campo de voo, iluminado pela lua, pouco antes da meia-noite, alguns dias depois. Remessa do quê? Eu pergunto, ajeitando a mochila no ombro. Ele vai saber do que eu tô falando, promete Bode, estremecendo enquanto passo os dedos pelo hematoma escuro que ele tem no queixo. E diga que é bruto. A forja está ocupada dia e noite, então não conseguimos... E ele sacode a cabeça. Só avisa que é bruto. Eu estou começando a me sentir uma carta. Eu lanço um olhar feio para ele. É tudo que eu estou disposta a fazer, considerando o terreno irregular. Eu vou arriscar virar o tornozelo antes que um voo de 12 horas. Você é a melhor forma de levar informação até ele, confessa Bode. Sem que eu saiba de nada. Exatamente, ele assente. É mais seguro até você ser capaz de se proteger de Itus o tempo todo. Zayden deveria continuar o treino com você na última visita, mas aí eu fui estrangulada. Ao menos eu só fui atacada uma vez esse ano, mas os desafios voltam a acontecer daqui a uma semana. Foi. Fudeu um pouco a cabeça dele. Eu imagino que cair morto do nada teria sido inconveniente para ele. Eu murmuro, prestando pouca atenção. Merda. Os desafios começam daqui a uma semana. É hora de começar a verificar as listas para eu poder voltar a envenenar os meus inimigos. Você sabe que não é isso. Ele diz para me repreender no mesmo tom de sermão que Zayden usa. Eu nunca vi Zayden... Vamos mudar de assunto? Se importar assim,
Sério, para. E isso inclui a Quê? E isso inclui a Catriona. E eu me viro na direção dele. Quem é Catriona, caralho? Quem que é Catriona? Ele estremece, espremendo os lábios. Quais as chances de você esquecer o que eu te disse durante a viagem até Samara? É 0, ela fala. E eu tropeço em uma pedra. Ou nos meus sentimentos, mas eu recupero o equilíbrio, ao menos fisicamente. Já os meus pensamentos... Eles tropeçam por ali, perguntando-se quem é Catriona. É um nome horrível. Independente de quem seja, coitada da bichinha. Seria uma cavaleira mais velha? Alguém em Aretia? Eu entendi. Ele esfrega a nuca e solta um suspiro. Nem uma chancezinha? Porque o acordo que vocês têm com o Tarn e Scale é que Zayden deve voltar pra cá na semana que vem. E eu não estou nem um pouco afim de levar uma surra depois de passar por mais uma tentativa de assassinato. E eu agarro o braço dele e paro de andar. Mais uma tentativa? E Bode suspira. Isso foi a segunda vez que alguém tentou me pegar de surpresa no banho essa semana. E eu arregalo os olhos, meu coração martelando no peito. Você tá bem? Ele tem uma ousadia de abrir um sorriso. Eu abri a barriga de um babaca qualquer da segunda asa, enquanto estava pelado. Isso aí só com hematoma. Eu estou muito bem. Mas vamos voltar para a parte em que você não mencionou meu comentário pro meu primo esquentadinho com quem você está dormindo. Sabe do que mais? Eu recomeço a andar. Se ele não quer nem assimilar o fato de que sofreu tentativa de assassinato, então não temos mais nada para conversar. Eu não conheço você assim tão bem para discutir com quem eu durmo ou não, Bode. E ele enfia as mãos nos bolsos e se apoia sobre os calcanhares. É, você tem razão. Pois é, ela responde. A silhueta de Tarn bloqueia a luz da lua por um instante, antes de ele pousar à nossa frente. E Bode sorri tímido. O seu dragão chegou bem na hora de evitar que a gente tenha uma conversa constrangedora. Vamos logo. Tarn praticamente rosna. E eu tento não levar para o lado pessoal. Ele está insuportável faz dias, e eu não posso culpá-lo. Eu sinto a dor física que ele sente, como se fosse uma adaga no próprio peito quando ele invade minhas emoções. Ele está com pressa. Eu informo a Bode. Obrigada por me acompanhar. Humanos! O Tarn grita. Eita! Pragueja Bode baixinho, quando as luzes mágicas se acendem atrás de nós, iluminando o campo inteiro da mesma forma que na noite em que voamos para os jogos de guerra. Cadete Sorengale vai precisar adiar o seu voo. Varish amplia a voz pelo campo. Quando nos viramos, eu vejo que está acompanhado por outros 2 cavaleiros que andam na nossa direção, e Tarn rosna em resposta. Bode e eu trocamos olhares, mas ficamos em silêncio enquanto o trio se aproxima. O que vamos fazer se ele tentar nos impedir? Eu pergunto a Tarn. Um banquete, o Tarn responde. Que nojo, ela pensa. Não esperava que fosse sair até o amanhecer, diz Varish, lançando aquele sorriso nojento na minha direção enquanto os outros 2 cavaleiros se posicionam ao nosso redor. As faixas nos uniformes declarando que são os primeiros tenentes, a mesma patente de mira. Um acima de Zayden. Os 15 dias se completam hoje, eu estou de folga. É mesmo. Varish olha para a tenente mulher à minha esquerda. Nora, vasculha a bolsa dela. Como assim? Eu dou um passo para trás. A bolsa, repete Varish. O artigo 4º, seção 1 do Códex declara que todos os pertences dos cadetes podem ser revistados a pedido do comando. Eu termino por ele. Ah, você conhece o Códex. Aqui também deve obedecer. Muito bem, agora a bolsa. E eu engulo em seco, rolando os ombros, e tiro a mochila antes de esticá-la para a esquerda, sem tirar os olhos de Varish. A primeira tenente pega a mochila. Pode ir embora, cadete Dura, diz Varish. E Bode chega mais perto de mim e o tenente homem também dá um passo à frente. As luzes mágicas refletindo no brasão de sinete que está em seu uniforme, dominador de fogo. Como líder do setor da cadete Sorengale, eu sou o próximo na cadeia hierárquica de comando dela, e o artigo 4º, seção 2 do Códex declara que ela seja disciplinada dentro da cadeia hierárquica antes de ser levada à alta hierarquia. Eu estaria negligenciando meu dever se a deixasse em posse de potencialmente seja lá o que estiverem procurando. E Varish estreita os olhos enquanto Nora vira a minha mochila no chão. E lá se vai a minha troca de roupa limpa. Tarn abaixa a cabeça atrás de mim, posicionando-se um pouco para a minha direita e emitindo um rosnado baixo vindo do fundo da garganta. Nesse ângulo, ele conseguiria queimar os 2 sem nem tocar em Bode e em mim.
Com isso precisaremos dar conta só de um cara. A raiva me faz fervilhar, e eu fecho os punhos como se isso ajudasse a conter o poder que corre nas minhas veias. Isso é mesmo necessário? Pergunta o outro tenente. Ele disse para fazer a revista. Nora responde antes de olhar para Varys. Roupas, ela declara, virando as peças. As mãos dela tremem quando ela olha na direção de Tarn. Um texto de física do 2º ano, um manual de navegação terrestre, uma escova de cabelos. Me entregue o livro e o manual. Varys estica as mãos para Nora. Preciso estudar para alguma prova? Eu pergunto, sentindo gratidão repentina por ter deixado o dom dos 6 primeiros no quarto. Não que eu tenha aprendido alguma coisa com ele, além do fato de que os 6 primeiros não foram os primeiros cavaleiros a existir. Foram apenas os primeiros a sobreviver. Varys não responde enquanto ele folheia as páginas, sem dúvidas em busca de segredos rabiscados nas margens. Ele aperta a mandíbula quando não encontra nada. Satisfeito? Eu pergunto, os dedos tamborilando nas bainhas da coxa. Acabamos por aqui. Ele larga o livro em cima da pilha de roupas. Eu vejo você daqui a 48 horas, cadete Sorengale. E não se esqueça de que se a sua rabo de pena decidir não aparecer com você outra vez na formatura, eu vou elaborar a punição correta que vai receber por abandono de função enquanto estiver fora. Com essa ameaça, o trio se afasta, as luzes mágicas se apagando uma por uma quando passam, nos deixando outra vez no escuro, exceto por um círculo de luzes diretamente acima de nós. Você sabia que isso ia acontecer? Eu encaro o bode antes de me abaixar para pegar as minhas coisas reviradas, enfiando-as de volta na mochila. Foi por isso que insistiu em vir até aqui comigo? Além das tentativas reais de assassinato que todo mundo está sofrendo, já que Imogen e Eia foram atacadas hoje também, saindo de uma aula de terceiranistas, já suspeitávamos que revistariam você, mas queríamos confirmar. Ele confessa baixando-se para me ajudar. Elas poderiam ter morrido, e meu coração palpita no peito. E compartimentalizo rapidamente esse medo em uma caixa onde eu decidi guardar todos os meus sentimentos nesse ano. Bem, todas as emoções, exceto uma, a raiva. Você me usou como uma cobaia? Eu fecho a fivela da mochila e enfio os braços pela alça, sustentando o peso dela outra vez. Sem me contar? Deixa eu adivinhar. A ideia foi de Xaden. Foi um experimento. Ele faz uma careta. Você foi o grupo de controle. Então qual era a porra da variável? Os sinos badalam um som distante daqui. Confirma com Tarn. Já é 00:30. Eu acho que precisa ir embora logo. Fala Bode. Cada minuto que passa aqui é um minuto a menos que Tarn tem com Scale. E eu concordo. Pare de me usar como se eu fosse uma pecinha no seu jogo, Bode. Cada palavra que eu pronuncio sai afiada. Vocês dois querem a minha ajuda? É só pedir. E nem comecem com essa merda de as minhas habilidades de escudo. Não tem nenhuma desculpa para me fazer entrar numa situação sem preparo. Ele parece envergonhado. Você tem razão, ele diz. Eu aceno com a cabeça e subo na rampa que Tarn cria ao abaixar o ombro. A lua e as poucas luzes mágicas que nos alcançam a essa altura são o suficiente para eu encontrar a cela. Eu seria capaz de navegar pelos espinhos nas costas de Tarn durante a noite mais escura. Eu tinha provado isso em Rissam. 2 outras bolsas com o dobro do tamanho da minha estão presas atrás da cela. Que bom que decidiram não me revistar, comenta Tarn. Estamos carregando-o, e eu pisco 2 vezes. É, estamos, confirma ele. Agora suba na cela antes que eu mude de ideia e eu seja forçado a incinerar sua liderança. Mais tarde eu teria uma conversinha com o dirigente de asa sobre não ter preparado você para o que aconteceria. Confie em mim. Eu preciso de 1 segundo para ajeitar a mochila e depois me acomodo na cela para o voo, segurando as faixas de couro e atando-as às coxas. Vamos lá, eu digo assim que estou afivelada. Tarn recua alguns passos, sem dúvida para manter uma distância segura de Bode, e então se lança em direção à noite, cada batida de asa nos levando para mais perto do fronte, e de Xaden. Daí acabou o capítulo 11. O que eu acho o máximo é o Tarn estar conspirando junto com eles, né? Junto com a rebelião. Eu acho maravilhoso. Porque o Tarn, tipo assim, a minha esposa tá lá com o Xaden. Se ela tá fazendo o que ela tem que fazer lá, porque o Xaden é unido a ela, eu vou fazer a mesma coisa que a minha esposa tá fazendo. Ela manda, eu obedeço. Eu acho genial. E agora a gente vai dar uma pausinha e a gente volta pro capítulo 12. Eu tô achando que
esse Varish aí, ele tá sendo muito incisivo em tentar descobrir as coisas com os marcados. Porque ele não tem certeza do que eles fizeram. E mesmo assim, ele já mandou matar todo mundo várias vezes. O coitado do Bode já sofreu 2 tentativas de assassinato antes do meio do ano ainda. Então tá bem complicado aí pros marcados. A não ser que descubram logo que a liderança tá escondendo os Venin e os Wyvern, eles vão ter que passar um ano aí bem sofrido, né? Eu espero que descubram logo e que a escola comece a treinar eles para um outro tipo de combate. Porque até então, o tipo de aula e o tipo de treinamento que eles estão tendo é bem monótono de acompanhar, porque é praticamente a mesma coisa que a gente viu no primeiro ano. E o livro, ele não desenvolve muita coisa, é sempre muita conversa, e as conversas não são, assim, realmente importantes. Tirando essa parte agora, que ela teve essa conversa com o Bode, que foi meio confusa a conversa que ela teve com ele, enfim. E a parte do Varys pedir pra ver a Andarna, as outras conversas foram meio assim, tipo, mais do mesmo. Mas enfim, vamos seguir. Eu já aceitei que é o tipo de escrita da Rebecca Yarros, é esse. Que ela gosta mesmo de fazer as coisas assim. E aí eu vou seguir o fluxo só, tipo assim, ficar feliz quando vierem as migalhas de narrativa forte, os bons plots. E enquanto não tiver nada, for só essa conversa mais básica do dia a dia, a gente vai seguindo assim. Só seguindo. E agora a gente vai pro capítulo 12. Agora vamos pro capítulo 12. Scale me viu matar outro cadete por atacar Garrick durante a ceifa. Disse que me escolheu porque eu sou impiedoso, mas eu acho que para ela eu só pareço com meu avô. Correspondência recuperada do tenente Zayden Ryerson, endereçada à cadete Violet Sorrengail. Agora começa o capítulo 12. A paisagem nos arredores do entreposto de Samara é tão rígida quanto o comando que o coordena. Ele fica muito alto nas montanhas de Esben, cerca de 2 ou 3 quilômetros da fronteira leste de Poromiel, cercado por cumes que ainda estão cobertos de neve mesmo no auge do verão. O vilarejo mais próximo está a um voo de meia hora de distância. Sequer existe um entreposto comercial a uma distância que dê para andar a pé. Fica mais remoto possível do resto da sociedade. Tenha cuidado, ordena Tarn, esperando atrás de mim no campo onde nós pousamos. Esse lugar é conhecido por ser brutal com o primeiro posto. Então é natural que tenham mandado o Zayden pra cá. Eu vou ficar bem, eu prometo. E eu estou com os escudos erguidos. Para me certificar, eu verifico as paredes dos arquivos que eu construí na minha mente, onde eu firmo o meu poder. E eu não consigo evitar de comemorar com um pulinho quando eu percebo que apenas um rastro pequeno de luz das minhas uniões sai pela fresta da porta. Eu estou mesmo pegando jeito. Eu caminho até a entrada da gigantesca fortaleza que se ergue diante de mim. A pedra vermelha escura, que corta o céu azul límpido. Provavelmente foi construída da mesma forma que a Thebain e Monte Serra, só que é facilmente 2 vezes maior do que as duas. 2 companhias de infantaria de 18 dragões com seus cavaleiros foram lotados aqui. Algo balança muito alto na muralha, e eu ergo o olhar para me deparar com um homem, usando as cores da infantaria, sentado em uma gaiola cerca de 4 andares acima. Um zumbido nas minhas veias se intensifica quando eu subo pela rampa que leva até a porta corrediça, onde 2 guardas estão postados. Um batalhão passa por mim, saindo para uma corrida matinal. São as égides, diz Tarn. Não tinha essa sensação em Monte Serra, eu respondo. São mais fortes aqui, e agora que o seu sinete se manifestou, você fica mais sensível a elas. O tom dele é contido. E quando eu olho para cima do ombro, eu noto que os soldados passam longe dele, pegando um caminho pela lateral do campo. Não precisa ficar me vigiando, eu digo, chegando no topo da rampa. Estamos no entreposto, eu estou segura aqui. Tem uma revoada do outro lado da montanha, 1,5 km além da fronteira. Scale acabou de me informar. Não vai estar segura até adentrar as muralhas ou encontrar o dirigente de asa. Eu me dou o trabalho de lembrá-lo que Zayden não é mais um dirigente de asa quando meu estômago revira. Uma revoada aliada? Eu pergunto. Qual é a sua definição de aliada? E os guardas nos portões endireitam a postura quando veem o meu uniforme, mas continuam em silêncio enquanto eu passo por eles. Não estão agindo como se existisse uma revoada do outro lado da montanha, eu comento. Aparentemente, isso é algo comum. Melhor ainda.
Pronto, agora eu estou segura dentro das muralhas, eu aviso a Tarn, entrando no pátio da fortaleza. Ao menos aqui está mais fresco do que em Basgate, mas eu não tenho certeza de que eu gostaria de saber como é o inverno com essa altitude. Ou mesmo em Aretia, agora que eu estou pensando no assunto. Me chame se precisar, eu estarei por perto, o Tarn fala. E um segundo depois, o som das asas batendo preenche o ar. Até parece que eu vou chamar a Tarn independentemente do que for. Na verdade, eu vou considerar as próximas 24 horas um sucesso se eu conseguir bloqueá-lo por completo. Eu já estive do lado errado da barreira mental que eu projeto na nossa união durante uma das escapulidas dele com os Gale. E eu não quero passar por isso de novo, obrigada. Eu passo por diversos batalhões de infantaria, parados em posições de sentido, e eu noto que a enfermaria fica à direita, na mesma localização de Monte Serra, mas eu sou a única pessoa de preto ali. Onde caralhos estão todos os outros cavaleiros? Eu escondo um bocejo, não consegui dormir muito em cima da cela, e eu localizo a entrada dos dormitórios que compõem a ala sul da fortaleza. O corredor é mal iluminado, e eu caminho passando pelo escritório dos escribas, mas eu encontro escadarias ao final dele. Uma sensação de familiaridade nada bem-vinda me causa arrepios enquanto eu subo. Respire fundo, ela pensa. Esse entreposto não está deserto. Não existe qualquer horda de Vayne e Wyvern aqui, pronta para ser avistada do lugar mais alto da fortaleza. E tão pouco. Só tem a mesma planta porque quase todos os entrepostos são construídos seguindo o mesmo projeto. E eu abro a porta do terceiro andar sem encontrar ninguém. Que esquisito. Um lado do corredor é cheio de janelas que dão vista para o pátio, e o outro contém portas de madeira equidistantes, e eu sinto os batimentos acelerarem quando eu coloco a mão na segunda porta. Ela se abre com um rangido, e eu reconheço o choque de energia que sobe pela minha pele, arrepiando o meu corpo enquanto eu atravesso as égides que protegem o quarto de Xaden. O quarto vazio de Xaden. Merda. Eu suspiro decepcionada, e deixo minha mochila perto da escrivaninha. O quarto dele é austero, com móveis utilitários e uma porta que provavelmente dá para o quarto vizinho, mas eu vislumbro toques de Xaden aqui e ali. Ele está nos livros que estão empilhados na prateleira, na estante ao lado da janela, e eu reconheço a prateleira de armas que tinha no seu quarto em Basgate, além das 2 espadas deixadas ao lado da porta, como se ele fosse voltar a qualquer segundo para buscá-las. A única coisa macia ali são as cortinas pretas e pesadas, padrão para qualquer cavaleiro que provavelmente tenha sido designado para patrulhas noturnas, e o cobertor cinza escuro espesso que cobre a cama dele, que é bem grande. Não, eu não vou pensar nisso. O que eu deveria estar fazendo considerando que ele não está aqui? As espadas indicam que ele não está voando, então eu fecho os olhos e abro os meus sentidos, encontrando a sombra que eu só sinto presente quando ele está por perto. Se eu encontrei naquela noite no parapeito, certamente eu consigo fazer o mesmo aqui. E ele está perto, mas deve estar com os escudos erguidos, porque ele não tenta falar comigo como faz quando eu estou por perto. A união que temos parece me puxar para baixo, como se ele estivesse embaixo de mim. E eu fecho a porta de Xaden quando saio do quarto, e sigo aquela sensação, chegando até a escadaria e descendo. Eu passo pela entrada de arco do segundo andar, observando um corredor de pedras largas com mais portas do dormitório. E depois pela entrada do primeiro andar, e chegando por fim ao subsolo da fortaleza, onde não há mais luz natural e a escadaria acaba no chão de pedra. Luzes mágicas iluminam 2 caminhos possíveis ao longo dos alicerces da fortaleza mal iluminados, e tão acolhedores quanto uma masmorra. O cheiro de terra molhada e metal permeia o ar. Gritos e assobios ressoam de um corredor à direita, ecoando pelas paredes e pelo chão. Eu sigo nossa união naquela direção e encontro uma dupla de guardas de infantaria a cerca de 20 metros das escadas que dão uma única olhada para o meu uniforme e andam para o lado, permitindo que eu entre em uma sala construída na base da fundação. O barulho sobrecarrega todos os sentidos quando eu entro, e eu paro de andar quando eu atravesso o batente chocada. Pelos deuses, o que está acontecendo aqui? Mais de uma dúzia de cavaleiros, todos vestidos de preto, estão parados nas beiradas de uma sala quadrada sem janelas, que parece mais adequada para um depósito do que para ocupação. Estão todos reclinados sobre um corrimão de madeira grossa, observando com intensidade algo se desenrolar.
no fosso escavado mais abaixo. Eu ocupo um espaço no corrimão, diretamente à minha frente, ficando entre um cavaleiro veterano, com uma barba grisalha à minha esquerda, e uma mulher que parece só alguns anos mais velha do que eu, na minha direita. E então eu vejo quem está lá embaixo, e meu coração dá um salto. Xaden, e ele tá sem camisa. Por que ela precisa comentar isso? O outro cavaleiro também está, e os dois se circundam, um punho erguido como se estivessem lutando, mas não há tatame nenhum embaixo deles, apenas chão de terra batida, decorado com manchas escarlates suspeitas, tanto antigas quanto frescas. Eles têm a mesma altura, mas o outro cavaleiro é mais corpulento, mais largo como Garrick, e parece ter 10 quilos a mais do que Xaden, cujo corpo sinuoso é marcado por linhas de músculos. O cavaleiro tenta acertar o rosto de Xaden com um soco, e eu seguro o corrimão com firmeza até os nós dos meus dedos ficarem brancos, prendendo a respiração enquanto Xaden o evita com facilidade, aproveitando para acertá-lo nas costelas. Os cavaleiros ao meu redor aplaudem, e eu tenho bastante certeza de que eu vejo dinheiro sendo trocado de mão em mão do outro lado do fosso. Isso não é uma luta para fins de treino, é uma rinha. Rinha de gostosos. E considerando a forma como Xaden acertou outro cara, ele está se segurando. Por que eles estão... Eu pergunto pro tenente de dragonas prateadas no meu lado, e as minhas palavras sumindo no instante em que Xaden se abaixa e rodopia, evitando outro golpe. Definitivamente eu vejo um brilho naqueles olhos escuros quando ele pula habilmente para trás, evitando o oponente, e meu coração acelera. Caramba, ele é rápido. Lutando? A mulher completa a minha pergunta. Isso. E eu mantenho o olhar fixo em Xaden, que consegue acertar 2 socos rápidos consecutivos nos rins do outro cavaleiro. Tem só um passe para tenentes esse final de semana, diz ela, aproximando-se mais. Jarrett pegou, mas Ryerson quer para ele. Então eles estão lutando por isso? E eu tiro os olhos de Xaden por tempo bastante para olhar de soslaio para cavaleiro do meu lado. Tem cabelos castanhos curtos e feições pequenas, como a de um pássaro, além de uma cicatriz no queixo do tamanho de uma unha de um dedão. Se ganhar, o orgulho é todo seu. São as regras do coronel Degresse. Você quer? Então lute pelo que você quer. Quer manter o que já conquistou? Então prepare-se para defender. Então eles precisam lutar pelos passes? Isso não é meio cruel? Além de errado e meio extremo, e é horrível. E prejudicial para a moral da asa? Ele está lutando para que Gale tenha tempo para ficar com Tarn e para que ele possa ficar comigo. Cruel? Não muito, ela bufa. A luta não envolve armas, nem cinetes, só socos. Se quiser saber mesmo o que é cruel, é melhor visitar um dos antrepostos na costa, onde eles não têm nada mais para fazer do que ficar se matando. E ela se inclina para frente gritando quando Xaden desvia do soco seguinte e agarra Jarrett pelos bíceps, arremessando para trás em seguida. Caramba, eu achei mesmo que Jarrett ia ganhar dele em menos tempo. A mulher fala, né? E um sorriso lento e orgulhoso se espalha pelo meu rosto. Ele não vai ganhar, eu balanço a cabeça, encarando Xaden com um certo prazer enquanto ele espera Jarrett se recuperar. Xaden está só brincando com ele. A cavaleira se vira para mim, o olhar claramente me avaliando da cabeça aos pés, mas eu estou ocupada demais observando Xaden acertar um golpe bem dado, para querer saber o que a tenente acha de mim. É você, não é? Pergunta a cavaleira, o olhar se demorando no meu cabelo. Eu sou quem? E aqui vamos nós. A irmã da tenente Sorengale. Não a filha da general Sorengale, a Violet pensa. Não a cadete com quem Xaden está presa por causa de Tarn. Você conhece a minha irmã? Eu pergunto, e o comentário faz com que ela mereça um segundo olhar. Ela tem um gancho de direita do caralho. Ela assente e os nós dos dedos passando pela cicatriz da mandíbula. É, tem mesmo. Eu concordo abrindo um sorriso. Parece que Mira deixou sua marca. Xaden consegue acertar um soco brutal na mandíbula de Jarrett, fazendo-a estalar. Parece que o Ryerson também tem. É, ele tem sim. Você parece bem confiante. Ela volta a atenção para a luta. E eu estou mesmo. A minha confiança em Xaden beira a arrogância. Deuses, como ele é lindo.
As luzes mágicas que iluminam o cômodo destacam cada linha dos músculos demarcados do seu peito e abdômen e brincam com os ângulos do seu rosto. E quando ele se vira, as 107 cicatrizes nas costas refletem sobre a luz, embaixo da relíquia de Scale. Eu fico encarando, eu não consigo evitar. O corpo dele é uma obra de arte aperfeiçoada para ser letal. Eu conheço cada centímetro dele, e ainda assim eu fico encarando, hipnotizada, como se fosse a primeira vez que eu o visse sem camisa. Isso definitivamente não deveria me deixar com tesão. Mas a forma como ele se mexe, a graciosidade letal de cada golpe calculado... eu estou com tesão. A dança do acasalamento da Violet é ver o homem lutando. Talvez isso seja meio tóxico, mas não faz sentido negar que cada parte do meu ser sente atração por cada parte do ser de Xaden. E não é pelo corpo, é por tudo. Até mesmo as partes mais sombrias. As que eu sei que são impiedosas e estão dispostas a aniquilar toda e qualquer pessoa que fique entre ele e o seu objetivo. Elas me atraem como se fosse a porra de uma mariposa procurando luz e chamas. O meu coração bate como um tambor, e eu sinto dor no peito só de vê-lo fazer manobras pelo chão da fossa, brincando com o oponente. Eu senti falta de observá-lo no ginásio, treinando com Garrick. Eu sinto falta de estar com ele no tatame, de sentir o corpo dele cobrir o meu enquanto ele me joga de costas no chão de novo e de novo. Eu sinto falta dos pequenos momentos do meu dia, quando nossos olhos se encontravam em um corredor cheio, e também dos grandes momentos em que eu tinha Xaden só pra mim. Eu estou tão apaixonada por ele que chega a doer, e por um instante eu não consigo me lembrar do motivo de estar recusando esse amor. A cavaleira à minha esquerda grita e Xaden ergue o olhar encontrando os meus olhos, e eu vejo a surpresa no seu rosto por cerca de um segundo antes de o oponente socá-lo, o punho fechado acertando a mandíbula de Xaden com um barulho que faz o meu estômago revirar. Eu ofego quando a cabeça de Xaden vira para o lado com a força do golpe. Ele cambaleia para trás, os cavaleiros ao redor aplaudindo. Pare de brincar e acabe logo com isso, eu digo através da nossa união, usando-a pela primeira vez desde Risen. Sempre tão violenta, ele responde. Eu adoro quando o Xaden aparece. Ele é a melhor coisa desse livro, tirando o Tarn e a Andarna. Ele limpa uma gota de sangue do rasgo no lábio inferior, o olhar encontrando o meu, e eu juro que vejo uma sombra no sorriso antes que ele se vire para Jarrett. Jarrett tenta dar um golpe, depois outro, errando Xaden nas duas vezes. E então Xaden dá um bote com os 2 socos rápidos, usando todo o seu peso diferentemente de antes, e Jarrett cai de 4 na terra. A cabeça dele pende para frente e ele se sacode lentamente, o sangue escorrendo da sua boca. Caramba, diz a cavaleira. Exatamente, a Violet responde. É meio errado sorrir assim tão convencida, porque eu não consigo controlar os meus músculos faciais, nem eu também tô sorrindo muito. Eu amo Xaden. Xaden dá um passo para trás, os cavaleiros ficam em silêncio, e aí ele estende a mão. O peito de Jarrett sobe e desce por um momento de tensão, enquanto ele ergue o olhar para Xaden e empurra a mão que foi oferecida. Dá 2 tapas no chão. E por mais que alguns cavaleiros à minha volta resmunguem, e sim, definitivamente eles troquem moedas douradas, alguns outros aplaudem. Jarrett cospe sangue no chão e depois ele fica de pé, acenando respeitosamente para Xaden. A luta, se é que pode ser chamada disso, acabou. Os cavaleiros vêm na minha direção, passando por mim para irem até a porta. Xaden fala algo para Jarrett que não consigo ouvir, e usa os canos de metal fixados na alvenaria de pedra nos fundos da fossa para subir até lá. Ele chega ao topo, pega a camisa onde a deixou pendurada no corrimão e em seguida ele vem na minha direção, me observando com um olhar tão tórrido que incinera o meu corpo. Eu realmente não consigo me lembrar de por que eu estou recusando qualquer parte desse homem. Parece que ele ganhou o passe, diz a mulher do meu lado. Eu sou Cornelia Sarhaili, aliás, e eu sou Violet Sorrengail. Eu sei que é grosseria não olhar para ela, mas eu não consigo desviar os olhos de Xaden enquanto ele vira a esquina, aproximando-se pela esquerda. Ele passa a língua pelo pequeno corte no lábio inferior, como se estivesse constatando alguma coisa, e depois ele veste a camisa. Sumir com essa visão deveria esfriar o meu sangue, mas não resolve. Eu tenho bastante certeza de que nem se derrubassem um balde de neve lá do alto das montanhas na minha cabeça, o calor que eu sinto diminuiria. Eu provavelmente só começaria a soltar fumaça.
Deuses, eu estou ferrada quando se trata desse homem. Não importa que ele tenha me magoado e não confie em mim. Eu nem sei se eu confio nele, e ainda assim eu o quero pra mim. Bom trabalho, Ryerson, diz a tenente Sahali para Zayden. Eu vou avisar ao major para tirá-lo da patrulha pelos próximos 2 dias. Um dia só, corrige ele, os olhos fixos em mim. Só preciso de 24 horas. Jarrett pode ficar com o outro dia. Porque depois disso eu já vou ter ido embora. Como preferir. Ela dá uma batida no ombro de Jarrett em consolo, enquanto ele passa por nós e então o segue lá para fora. E nós ficamos sozinhos. Você chegou mais cedo, diz Aiden, mas o olhar que ele me lança não parece de censura, e eu ergo a sobrancelha, tentando ignorar a forma como minhas mãos coçam para tocá-lo. Tá reclamando? Não. Ele balança a cabeça devagar. Eu só estava esperando que você fosse chegar depois do meio-dia. Quem diria que Tarn voa tão rápido assim quando ele não precisa ficar para trás para acompanhar a legião? Deuses, por que de repente ficou tão difícil de respirar? O ar entre nós dois é espesso e meu coração bate forte enquanto eu demoro a olhar sobre a boca dele. Ele já matou pessoas por mim antes. Então, por que vê-lo lutando por um passe de final de semana conseguiu arrancar qualquer outro controle que eu tinha? Violet. Zayden baixa a voz. Aquele tom grave que ele só usa quando estamos sozinhos e geralmente pelados. Muito pelados, ela coloca depois. Ela pergunta. Deuses, eu sinto saudade da sensação da pele dele contra a minha. Me conte o que tá passando nessa sua cabecinha linda. E ele chega mais perto, invadindo o meu espaço sem realmente encostar em mim. Porra, eu quero que ele encoste em mim, mesmo que isso seja uma péssima ideia, uma ideia muito, muito péssima. Tá doendo? Eu pergunto, levando a ponta do dedo até o canto da boca dele que está rachado, e ele balança a cabeça. Eu já tive ferimentos piores. É o que eu ganho por ter bloqueado os meus escudos para me concentrar na luta. Ou eu teria sentido você chegar. Olhe para mim. E ele segura o meu queixo entre o indicador e o dedão, inclinando levemente minha cabeça para trás, examinando os meus olhos. No que você está pensando? Porque eu estou entendendo um monte de coisas pela forma como você está me olhando, mas eu vou precisar que você fale as palavras. Eu quero, Zayden, e é tão difícil assim dizer isso, a minha língua dá um nó. O que significaria, para mim, ceder a essa necessidade insaciável que eu tenho por ele. Que você é humana, ela pensa. Eu estou a 3 segundos de levar você para o meu quarto para continuar essa conversa. A mão dele desliza pelo queixo e o dedão acariciando meu lábio inferior. No seu quarto, não, eu balanço a cabeça. Eu, você, uma cama, eu acho que não é lá uma boa ideia nesse momento. Seria tentador demais. Pelo que eu me lembro, e eu costumo me lembrar bastante disso, nem sempre precisamos de uma cama. A mão livre dele me segura pela cintura e eu fecho as coxas com força. Violet. Eu não posso beijar esse homem, eu não posso. Mas seria realmente o fim do mundo se eu fizesse isso? Tipo, não seria a primeira vez. Merda, eu vou acabar cedendo, mesmo que seja só por esse instante. Hipoteticamente, se eu quisesse que você me beijasse, mas só me beijasse, eu começo a dizer. E a boca dele encontra a minha antes que eu consiga terminar a frase. Ele não deu nem tempo dela pensar muito. Tipo assim, se hipoteticamente você me beijasse, toma um beijo. Isso, é exatamente disso que eu tô precisando. Eu abro os lábios para permitir que ele entre, e Zayden não hesita em deslizar a língua contra a minha. Ele solta um grunhido e o som reverbera pelos meus ossos. Quando eu passo os braços ao redor do pescoço dele, parece que eu estou em casa. Deuses, o gosto dele faz eu me sentir em casa. Eu escuto a porta se fechar um segundo antes das minhas costas serem pressionadas contra a parede áspera do cômodo. Zayden desliza as mãos sobre as minhas coxas e me levanta para que fiquemos na mesma altura, enquanto ele aproveita para reivindicar cada canto da minha boca com autoridade. Como se essa fosse a única oportunidade que ele fosse ter na vida. Como se me beijar fosse mais vital do que respirar para ele. E talvez essa seja a forma com a qual eu estou retribuindo o beijo de Zayden também. Tanto faz. Eu não ligo para quem está beijando quem. Desde que ninguém pare.
Eu travo os tornozelos nas costas dele, aproximando ainda mais nossos corpos, e eu prendo o fôlego ao sentir o calor da sua pele, irradiando pelo tecido do seu uniforme e do meu. E de repente eu sinto como se estivéssemos indo longe demais, mas ao mesmo tempo não estivéssemos longe o bastante. Isso aqui foi uma péssima ideia. Só um gostinho provocante de tudo que eu quero e ainda assim eu não consigo parar. Fora desse beijo, nada mais importa. Guerra, mentira, segredo. Tudo o que importa é a boca dele e as mãos que alisam o meu corpo, o desejo que acompanha o fogo dentro de mim. É aqui que eu quero viver, um lugar em que nada mais importa tirando a forma como ele me faz sentir. Como uma mariposa procurando luz nas chamas, o lamento escapa da minha mente invadindo nossa conexão. Ele é como a gravidade, me puxando de volta para si com a mera força da sua existência. E aí ele responde na cabeça dela: eu estou disposto a deixar você me queimar. Espera aí, não foi isso que eu quis. Ele segura minha nuca, me protegendo da pedra dura e vira minha cabeça para aprofundar ainda mais o beijo. Deuses, é isso, mais fundo, mais. Eu ainda estou com vontade, uma vontade que parece que não vai acabar nunca. A energia se acumula entre nós, mais quente a cada beijo, a cada toque da sua língua. As chamas urgentes dançam pela minha pele, causando calafrios, antes de se acomodar dentro de mim, queimando perigosamente, me fazendo lembrar de como Zayden sabe saciar perfeitamente esse desejo insaciável. Ele tem a habilidade enlouquecedora de me viciar e me satisfazer, tudo ao mesmo tempo. As minhas mãos percorrem o cabelo dele enquanto os seus lábios deslizam pela minha garganta, e eu sinto o coração acelerar quando ele encontra aquele lugar perfeito, logo acima do colarinho da minha jaqueta, e o cultua sem piedade com a boca. O meu corpo de repente vira líquido e eu me derreto contra ele. Deuses, como eu senti saudade do seu gosto. Até a voz dele dentro da minha cabeça sai como um gemido. A sensação de ter você nos braços, isso é ele falando pra ela. Eu levo minhas mãos de novo ao rosto dele e o puxo de volta para o beijo. Ele chupa minha língua para dentro da sua boca e eu gemo, sabendo que poderia estar dizendo a exata mesma coisa sobre ele. Eu senti falta de tudo, do gosto, do beijo, dele em si. Se um botão da minha jaqueta de voo abrir, todos vão abrir. A curva da boca dele de novo e de novo contra a minha. Faz eu me sentir viva pela primeira vez desde deuses. Eu nem consigo me lembrar desde a última vez que ele me beijou. As mãos dele apertam a minha cintura com um carinho e depois elas sobem, a ponta dos seus dedos roçando um pouco baixo dos meus seios. Foda-se. Eu posso tirar a jaqueta, e a camiseta também, e a armadura. Todas as camadas que me separam dele. Eu coloco as mãos nos botões. No entanto, ele diminui a força do beijo, transformando-o de urgente a uma coisa deliciosamente lenta. A gente deveria se controlar, ele fala. E se eu não quiser? Ela responde. O gemido que me escapa é de pura negação. Eu não estou pronta para acabar o que estamos tendo aqui. Eu não estou pronta para voltar para a realidade onde não estamos juntos, mesmo que seja a única coisa impedindo nossa relação. A gente tem que se controlar, senão eu não vou conseguir ficar só no beijo que você impôs na sua pergunta hipotética. E as mãos dele descem até a minha bunda e a sua boca fica mais suave, repuxando o meu lábio inferior com um último beijo demorado. Porra, eu quero você, ele pensa dentro da cabeça dela. Então não precisa parar, ela fala. E eu o encaro nos olhos para ele saber que eu tô falando sério. Nós podemos fazer só sexo sem compromisso. A gente fez isso no ano passado. Não que tenha dado muito certo. Violet. O som que escapa dele é metade apelo e metade gemido. E existe uma guerra em seus olhos que aperta o meu peito. Você não faz nem ideia do quanto eu quero arrancar suas calças dessa sua bunda gostosa. E tananã em você até você estar rouca de tanto gritar o meu nome. Tão frouxa por causa do que nunca mais vai pensar em sair da minha cama outra vez e todas as árvores aqui em volta estiverem pegando fogo por causa dos relâmpagos. A mão dele desliza pela parte de trás da minha nuca e se apoia na curva do meu pescoço. Até você se lembrar exatamente do quanto nós dois somos incríveis juntos. Eu nunca esqueci, ela fala, e a minha voz sai em um ganido, o meu corpo ainda está em chamas. Eu não estou falando só da parte física, ele diz. Ele se inclina na minha direção e me beija de forma terna. Ele é doce e carinhoso, tudo o que eu não quero sentir. Não quando se trata dele. Eu consigo lidar com o calor e com o tesão, mas com o resto... Zayden, eu sussurro, balançando a cabeça lentamente.
Ele examina o meu rosto por um instante e esconde a decepção que certamente está sentindo com um sorriso torto. Exatamente. Ele me põe no chão. Novamente, ainda com as mãos na minha cintura, quando os meus joelhos oscilam. O meu desejo por você é maior do que o ar que eu respiro. Mas eu não posso. Tô andando com você até que você olhe pra mim da forma como você me olhava antes. Eu me recuso a usar sexo como uma arma pra trazer você de volta pra mim. Maravilhoso. Então ele segura a minha mão, que ele tá querendo dizer pra ela assim: olha, Violet, eu sei que você tá muito afim do meu corpo, de mim fisicamente, e que a gente tem uma atração mútua. Mas não é só isso que ele quer. Ele não quer só o físico, e ele não vai usar o corpo dele como uma moeda de troca. Tipo, ó, você tá querendo me pegar só por pegar, sem envolver sentimento? Eu não quero isso. Ele quer ela por completo e ele quer que ela queira ele por completo, todas as partes dele. Muito bom, Zayden. Gostei muito. Onde que eu parei? Ele segura minha mão, posicionando contra o meu coração. Não quando o lugar em que eu quero estar é aqui. Eu arregalo os olhos e a pressão que eu sinto revira o meu estômago. Era isso mesmo que eu tava achando. Ele suspira, mas não é de derrota que retesa sua boca, é frustração. Você ainda não confia em mim e tá tudo bem. Eu disse que eu não entrei nessa guerra pra fazer joguinhos, eu entrei pra vencer. E eu sou imbecil pra caralho por falar isso, mas... Quando é que eu não sou imbecil quando se trata de você? O quê? Eu me irrito. A memória dele deve estar com defeito, porque eu sempre fui a trouxa quando se tratava dele. Eu quero deixar uma coisa bem clara. E ele olha pra minha boca. Eu vou te beijar sempre que você quiser, porque o meu autocontrole é uma merda quando você está na jogada. Sempre que eu quiser, ela fala. Levantou as sobrancelhas. Que porra é essa? Sim, sempre que você quiser. Porque se dependesse de mim, eu passaria o resto da vida com a boca colada na sua. Ai, gente, o Zayden é maravilhoso, o último romântico. Ele recua alguns passos e eu sinto falta do toque das mãos dele e do calor da sua pele imediatamente. Mas eu estou implorando, Violet. Não me ofereça o seu corpo, a não ser que esteja me ofertando tudo. Eu quero você para além de dormir com você. Eu quero ouvir aquelas 3 palavras de volta. Ele quer que ela diga, eu te amo. Eu o encaro boca aberta. Ele não quer me ouvir dizer que eu sinto desejo por ele. Ele quer me ouvir dizer que eu o amo. Isso tudo é meio novo pra mim também. E ele passa as mãos pelos cabelos. Acredite, eu também estou surpreso com tudo isso. Peraí, foi mal. Mas não foi você que me disse no ano passado que poderíamos transar à vontade desde que isso não envolvesse sentimento nenhum? E eu cruzo os braços. Tá vendo? Eu sou imbecil pra caralho. E ele olha pro teto de vigas largas como se a resposta pra tudo estivesse lá em cima. Ano passado eu teria usado de qualquer método pra ter você de volta, mas naqueles 3 dias em que você ficou inconsciente, tudo que eu conseguia fazer era ficar sentado lá, vendo você dormir. E eu pensei em tudo que eu teria feito diferente. A determinação está escrita em cada linha do rosto dele quando ele volta pra olhar pro meu. Agora estou aqui tentando fazer diferente. E de alguma forma, no último mês, nós invertemos os nossos papéis. É isso que eu estou fazendo para me provar para você. Ele dá um passo para trás e abre as portas, gesticulando para que eu saia primeiro, e depois ele coloca a mão nas minhas costas enquanto caminhamos pelo corredor. Ainda não chegamos lá, mas você vai voltar a confiar em mim em algum momento. Claro, assim que você parar de esconder as coisas de mim. Ah, ela ainda fica nessa, ela também tá escondendo da amiga dela? Como é que essa porra virou minha culpa? Ela pensa. Ele suspira, um som que parece ter sido arrancado da sua alma. Você precisa confiar em mim, mesmo que eu tenha alguns segredos para isso funcionar. E eu seguro o corrimão na escada e subo 2 degraus por vez. Desse jeito não vai funcionar. Ah, vai sim, responde ele, enquanto nos aproximamos do térreo. E então ele muda de assunto. Tá com fome? Eu preciso me lavar primeiro, eu franzo o nariz. Tenho certeza de que eu estou fedendo há 8 horas de voo. Você pode ir pro meu quarto. Eu levo a comida pra lá. Ele tira a mão das minhas costas enquanto andamos até o quarto. Ele aponta para a esquerda e completa. Essa porta vai dar até o quarto de banho. Como é que você conseguiu um quarto de banho particular, sendo que é um tenente recém-chegado? Eu balbucio. Nem a Mira conseguiu isso.
Você ficaria maravilhada com o que dá pra conseguir quando ninguém quer dividir o quarto com o filho de Fen Ryerson, respondi ele baixinho. E meu estômago embrulha. Eu não consigo pensar em uma resposta. Não precisa ficar com essa cara triste. Garrick precisa dividir o dele com outros 4 cavaleiros. Agora vai lá. E ele gesticula para outra porta. E eu já volto. E dá uma pausa no capítulo. 1 hora depois eu tomei banho e me alimentei. E Xaden está sentado na escrivaninha mexendo em algo que parece com uma besta, mas é menor. E eu fico sentada na cama dele, penteando os cabelos. Eu não consigo evitar sorrir ao pensar na sensação de que isso está virando uma rotina. Xaden acertando alguma arma e eu sentada na cama. Então, eles não fizeram revista em Tarn? Pergunta ele sem erguer os olhos. Não, só jogaram minhas coisas no chão. E meu olhar recai momentaneamente sobre uma pedra cinza do tamanho da palma de uma mão que exibe uma runa preta, decorativa, na mesa de cabeceira de Xaden. Antes de eu avistar um pedaço de grama em meu braço que deve ter sido trazido da janela do campo de voo até aqui, e eu o tiro. Eles vasculharam Scale? Eu pergunto, e ele balança a cabeça. Só eu e Garrick, e todos os outros tenentes que saem de Basgat com uma relíquia de rebelião. Eles sabem que vocês estão contrabandeando alguma coisa, e eu me inclino sobre a beirada da cama, e eu jogo a escova de volta na mochila. Me passa aí uma pedra de amolar. Eu acho que, por enquanto, eles ainda só suspeitam. Ele abre a primeira gaveta da escrivaninha e pega uma pedra de amolar cinza e pesada, lá de dentro, e inclina-se na minha direção, tomando cuidado para não encostar os dedos nos meus. E depois ele volta a mexer na própria arma. Obrigada. Eu seguro a pedra com força e tiro a primeira adaga da bainha da coxa, começando a afiá-la. Só são boas se estiverem bem cuidadas, mas, independentemente do quanto eu ocupe as minhas mãos, nada vai deixar a próxima pergunta mais fácil de fazer sem sentir que agora sou eu quem está escondendo coisas de Xaden. Eu escolho as palavras com cuidado. Quando a gente estava no lago, antes de Rhysand, você me falou que uma coisa que podia matar um Venin é o que dá poder às Égides. Isso. Ele se reclina sobre a cadeira, uma sobrancelha erguida e a arma de lado. Então as adagas são feitas de material que alimentam as Égides, eu arrisco. A liga metálica que Brennan mencionou. E Xaden abre uma última gaveta e vasculha alguma coisa antes de puxar uma réplica da adaga que eu usei para matar o Venin nas costas de Tarn. E ele anda até mim e me entrega, com o cabo virado na minha direção. Eu a pego e o peso do zumbido do poder que ela emite me causa náuseas instantaneamente. Se por causa da energia que ela transmite ou da memória que ela provoca da última vez que eu segurei uma dessas. Eu não sei ao certo. De qualquer forma, eu respiro fundo e me lembro de que eu não estou montada em Tarn. Não tem ninguém tentando me matar ou matar o meu dragão. Eu estou no quarto de Xaden. O quarto bem protegido de Xaden. Segura. Não existe lugar mais seguro no continente para eu estar nesse momento. A lâmina em si é prateada, afiada nas laterais, e o cabo é de um preto fosco idêntico ao que eu usei em Rhysand. A mesma que estivera na escrivaninha da minha mãe no ano passado. Eu passo o dedo pelo medalhão no pomo, que é de um cinza mais desbotado, decorado com runas. Esse pedaço é a liga. Ele se senta do meu lado da cama. O metal está no cabo. Existe uma receita muito específica de metais derretidos para que se tornem o que de fato você está vendo aí. Sozinha, ela não é lá muito poderosa, mas tem capacidade de armazenar poder. As Égides se originam do mesmo vale, perto de Basgat, mas se estendem só até um certo ponto. Ele dá um tapinha no medalhão. Isso aqui contém o poder extra para alimentar Égides e estende o campo de proteção. Quanto mais material, mais fortes são as Égides. Nós temos um arsenal disso aqui lá embaixo, reforçando as Égides. Os detalhes são todos confidenciais, mas é por isso que os entrepostos são construídos tão estrategicamente, para impedir que nossas fronteiras desenvolvam pontos fracos. Mas por que as Égides falhariam se isso aqui as alimenta constantemente? E eu passo o dedão pela liga de metal e sinto meu próprio poder crescer, estalando no ar. Porque essas coisas armazenam uma quantidade limitada de poder. Depois que foram usadas, precisam ser imbuídas outra vez. Calma aí. Imbuídas de poder? Isso. Imbuir é um processo que fixa poder estático em um objeto. Um cavaleiro precisa jorrar o próprio poder no objeto, e essa habilidade não é muito comum. Ele me olha de forma significativa.
E não me pergunte mais nada. Eu não quero falar sobre isso, sobre como isso funciona hoje. Isso sempre foi usado em adagas? E ele balança a cabeça. Não. Começou a ser usado pouco antes da rebelião. O meu chute é que Melgren teve uma visão sobre alguma batalha futura e a forma como ela vai se desenrolar. E essas adagas sejam elementos essenciais para a vitória. Depois que Scale me escolheu na ceifa, começamos a bolar um plano para contrabandear algumas as adagas de cada vez, para fornecer as revoadas e estabelecer um contato amigável. A Aretia precisa de uma forja para derreter a liga e fazer mais armas. É isso. Precisamos de um dragão para acender o cadinho. E o que nós temos, e também uma lucena para intensificar o fogo de dragão até que ele derreta o material, explica Xaden. Eu aceno com a cabeça, indicando que eu entendi, e encaro o medalhão que tem o tamanho de uma unha. Como algo tão pequeno pode ser a chave para a sobrevivência de todo o continente? Então é só colocar a liga em uma adaga e aí ela vira uma arma para matar um Venin assim, sem mais nem menos? E um sorriso repuxa a boca dele. É um pouquinho mais complicado do que isso. O que você acha que veio primeiro? Eu pergunto, examinando a adaga. As égides ou a habilidade desenvolvida para fortalecê-las? Ou essas duas coisas estão interligadas? Isso tudo é confidencial. Ele pega a adaga e devolve para a gaveta. Então, que tal trabalharmos nos seus escudos em vez de nos preocupar com os de Navarre? E eu solto um bocejo. Eu tô cansada. Itus não vai se importar com isso. Ele entra na minha mente com facilidade. Tá bom. E eu me reclino para trás, apoiando o peso nas mãos, e rapidamente ergo meus escudos pouco a pouco. Pode fazer o pior que conseguir, e o sorriso dele me deixa arrependida de ter lançado um desafio. E acabou o capítulo 12. E aí, o que vocês acharam? Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo quando o Xaden tá interagindo com a Violet. É assim, pra mim, é a melhor parte da história. A parte é um livro de romantasia, né? É um romance misturado com a fantasia. A parte da fantasia tá deixando um pouco a desejar, mas a parte do romance... Eu acho que a Rebecca Yarros devia escrever só romance. Ela devia esquecer a parte da fantasia e focar só no romance. Dizem que os livros de romance dela são espetaculares. Eu ainda não li nenhum, mas dizem que é de chorar, assim, se debulhar em lágrimas e passar 30 horas pensando nas coisas que acontecem. Vou ler talvez algum, mas ainda não esse ano. Acho que lá pro ano que vem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dos capítulos de hoje. E até o próximo capítulo de Chama de Ferro, pessoal. Deixa pra mim nos comentários o que vocês estão achando. Vai lá no Instagram conversar comigo também. O meu Instagram vai estar aqui embaixo. E deixa o like também, né? Compartilha com o pessoal. Eu não sei mais dizer as coisas de YouTube. Mas é isso aí, vocês sabem o que fazer. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!